Pessoal, muito boa noite. Mais uma sexta-feira. Estamos aqui na comunidade do Lucas. O Lucas está aí, ó, de férias, quase terminando as férias, mas ele está participando hoje aí. É um prazer estar aqui com todos vocês. E hoje nós vamos falar um pouco sobre review, tá? Sobre review no Google Ads. Eu sei que tem muita gente que já conhece a estratégia, mas eu também sei que tem muita gente que ainda não conhece ou não sabe exatamente como funciona. Então nós vamos falar um pouco sobre a estratégia, tá? Vou dar uma passada aqui no geral, como funciona, é, vantagens, desvantagens, enfim, tudo sobre estratégia de review, tá? E no final vou mostrar uma página nossa aqui, da nossa operação que nós estamos rodando, que é o padrão que a gente usa em todas as nossas campanhas. Beleza? Lucas, quer falar alguma coisa? Tá por aí? Oi. Fala pessoal, boa noite. Tô aproveitando aqui o finalzinho das férias, logo logo tô de volta. E aproveita aí que a Cacau hoje tem surpresa para vocês aí no final. Beleza? Mike, é com você, velho. Bora. Deixa eu Não vai só. mostrar os produtos campeões não, tá? Só para avisar. Vou deixar o chat aqui do lado. Não vou acompanhar ele em tempo integral, mas de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui, tá? Então, deixa eu só achar aqui. Aqui. Me avisa aí assim que tiver aparecendo a tela, se tá num tamanho legal, por favor. Tá ok? Tá bom? O tamanho tá legal? Beleza. Pessoal, vamos lá. Estratégia review no Google Ads, tá? Não é uma estratégia nova, é uma estratégia que a gente já aplica desde 2024, né, para o final de 2024 para cá. Porém, tem muita gente que ou não conhece a estratégia ou ainda não sabe como funciona a estratégia, né? Tem muita gente que já aplica, que já fatura, que já está fazendo muita grana com essa estratégia, mas tem gente que ainda tem dúvida ou não sabe como funciona. Então, eu vou passar aqui o que, que é a estratégia de review no Google Ads, tá? Primeiro, sempre que eu vou falar sobre estratégia de review, eu sempre gosto de falar o porquê que a estratégia de review ela aparece, né? Quando, qual o momento que ela aparece e o porquê. Porque qual que é a dor do afiliado, tá? Se a gente for falar do afiliado iniciante, isso aqui, ó, isso aqui foi o que me pegou quando eu comecei e é o que pega todo mundo, né? A gente vai começar, não tem um caixa tão grande e tudo mais, ou não tem confiança para investir ali na ferramenta. E aí a gente se depara com o quê? Pô, vou anunciar na gringa, vou ganhar em dólar e tudo mais. A hora que eu começo a rodar a campanha, vem aquele CPC. E eu tô aqui, coloquei 20, né? Mas geralmente, dependendo do produto, dependendo a forma que eu vou anunciar, e o iniciante, ele tende a ir para uma estratégia de página mais simples, um cookies, e o que que acontece? O CPC vai lá para cima, isso assusta, tá? Então, isso é a dor do afiliado iniciante, é pagar um CPC muito alto, às vezes um clique de 40, 50, às vezes até mais do que isso, para testar um produto, sem a certeza de que isso vai retornar, tá? Então, quando a gente está no começo, a gente ainda tem insegurança em relação ao investimento. E acaba sendo muito desafiador para nós, né, no começo da nossa jornada, a gente rodar as principais ofertas da ClickBank, da BuyGoods, da MaxWeb, especialmente para os Estados Unidos. E é justamente isso que a gente aprende em todos os cursos ali de entrada, né? A gente pega ali um curso, vai aprender Google Ads, tal, página de cookie e o que? Rodar MaxWeb, rodar... MaxWeb nem tanto, né? Mas é mais ClickBank, BuyGoods, todo mundo pegando os mesmos produtos, todo mundo pagando o CPC muito caro, rodando pré-sal de cookie e tudo mais. Tem, né, lógico, a gente pega produtos ali de capa, né, muita concorrência, o CPC mais alto, só que, com certeza, tem muita grana nesses produtos, desde que a gente saiba como anunciar. Tá? Então, o problema não está no produto, o problema não está na pré de cookie, tudo isso funciona. Só que eu tenho que saber como anunciar esse tipo de produto para eu poder ser lucrativo, para eu poder conseguir rodar essas ofertas, tá? E uma outra dor do afiliado, principalmente quando a gente está começando, é testar produtos com pouco caixa, tá? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. É, vou começar aqui na gringa e tenho R$ 500 por mês de caixa. Se eu pego um produto no fundo do funil padrão,
onde eu vou testar ali um CPC de 30, que tá ok, tá? É um CPC normal para, dependendo do tipo de estratégia que eu vou rodar, o tipo de produto. Se eu tenho R$ 500 de caixa e eu vou testar um produto ali com CPC de R$ 30, eu vou conseguir levar na média, na minha campanha, 17 cliques. Eu não vou conseguir fazer um bom teste com 17 cliques num produto. No review, aqui eu até joguei para cima, tá? Coloquei um CPC de 10. Mas aqui na nossa operação a gente paga CPCs de R$ 4 na média até 10. Então, na média, nós vamos pagar ali 6, 5, 7, tá? Mas eu coloquei um CPC mais para cima aqui, ó, só para a título de exemplo. Se com os mesmos R$ 500 de caixa, no review eu já consigo levar 50 cliques. Ou seja, eu tenho muito mais amostragem aqui por conta de métricas menores, tá? E também tem o afiliado que já está no processo, ele não está iniciando do zero, ele já começou. Só que o que acontece? Ele vai querer manter uma esteira maior de testes ali. Rodando um CPC alto fica inviável. Se eu não tenho um caixa muito grande, se eu não tenho experiência, eu quero ali, de repente, uma esteira com 5 produtos. Você imagina 5 produtos pagando um CPC de 30, 40, 50 e ainda não está nenhum no momento de vender. Acaba ficando puxado isso, tá? E também rodar produtos de capa, né? Muita gente fala, pô, tem que fugir dos produtos de capa, isso, aquilo. Ok, eu concordo e não concordo, porque também dá para rodar os produtos de capa, desde que a gente adeque a nossa estratégia para poder ser lucrativo nesse tipo de produto, tá? Então, a estratégia de review, na minha visão, ela não é uma. É lógico, eu particularmente gosto muito de fazer a página, gosto da estratégia em si, mas ela não aparece, essa estratégia não aparece porque a pessoa gosta de fazer página, nada disso. Ela vem para suprir uma dor que é justamente isso aqui, ó, testar produto com CPC, com métricas muito altas. Então, a estratégia de review, ela meio que contorna essa questão do custo muito alto e mesmo assim ela consegue converter muito bem. Tá? Então, na minha visão, essa aqui é a dor do afiliado quando a gente começa no marketing digital, quando a gente está começando a nossa jornada no marketing digital. E aí, o que que é o review no Google Ads, tá? Porque tem o review lá no YouTube, é outra coisa, tá? Ali é vídeo e tudo mais. O que que é o review no Google Ads? Primeira questão que eu vejo muita gente falar, você faz review ou você faz fundo de funil? Review é fundo de funil, tá? Review no Google Ads é fundo de funil. Toda vez que a gente compra a palavra-chave com o nome do produto, nós estamos fazendo o brand bidding, que é dar lance de marca, né? Que é dar o lance na palavra-chave no nome do produto. Não importa se eu estou comprando só a palavra-chave com o nome do produto ou o nome do produto mais review, ingredients, qualquer outra coisa. Se tem o nome do produto na palavra-chave, eu estou sim fazendo brand bidding, tá? Então, é fundo de funil. Só que eu considero que o review, ele é o topo do fundo do funil, tá? E eu vou explicar isso logo à frente aqui. Então, aqui, ó, fundo de funil, né? Toda vez que a gente compra uma palavra-chave com o nome do produto, eu já estou rodando no fundo do funil, tá? Então, um exemplo aqui, Prodentin Review. Isso aqui é fundo de funil, tá? Só que aqui, ó, já tem a primeira dica. Muitos produtores que não deixam rodar as ofertas no fundo do funil padrão, ou seja, só comprando o nome do produto, eles deixam rodar para a estratégia de review, tá? Especialmente se a gente comprar a palavra-chave nome do produto mais review e negativar, às vezes é até uma exigência dele, tá? Você pode rodar review, mas você tem que negativar o nome do produto em amplo ali, em exata, não pode rodar para o nome do produto. Tem várias ofertas, por exemplo, na Smart ADV, que elas são no brand bidding, ou seja, é proibido rodar fundo de funil, só que se você chamar a sua gerente, seu gerente ali, ela vai liberar para você rodar a estratégia review. Nome do produto mais review. Aí ela vai passar para você uma lista de palavras-chave que você tem que negativar, que é o nome do produto e algumas outras talvez, e libera para você rodar nome do produto mais review. Tá? Então tem alguns produtores que liberam. Só que também tem que tomar muito cuidado que tem produtores que mesmo nesse caso eles não deixam, tá?
Aí você não pode rodar nem só o nome do produto, nem o nome do produto mais review. Então, tem alguns casos que eles permitem, outros não. Mas só aqui a gente já consegue rodar alguns produtos no fundo do funil sem estar infringindo nenhuma regra. Ok? E aqui, ó, por que que eu falo que o review é o topo do fundo do funil? No fundo do funil padrão, né? O padrão que eu chamo é intenção de compra, a gente já está anunciando porque já está procurando pelo produto e pronto para comprar. Então, né, quando eu monto ali minha pre-sale de cookie ou eu monto uma página robusta com intenção de compra, eu estou anunciando para a pessoa que ela já está no momento de compra, tá? Esse é o fundo de funil padrão. No review, nós também anunciamos para quem está pesquisando pelo produto. Só que é o lead que está no momento de dúvida, tá? Então, se a pessoa está pesquisando por Prodentin Review, ela conhece o produto. Só que ela quer ver alguma análise, ela quer ver tirar alguma dúvida, ela ainda tem alguma objeção em relação a esse produto, tá? E aí tem vários termos que a gente aceita nesse tipo de estratégia, que é se o produto funciona, os ingredientes, se o produto é legítimo, se ele é uma falsa, se ele é uma farsa, se ele. Aqui, esse termo aqui, ó, reviews and compliance, isso aqui seria análise e reclamações. E aí tem muita gente que pergunta, pô, mas se a pessoa está pesquisando por se o produto funciona, isso, aquilo, a pessoa não quer comprar. Eu sempre falo que é o seguinte, a forma mais fácil da gente entender a estratégia é se colocar no lugar de quem está comprando. Você senta na internet para ficar pesquisando sobre um produto que você não tem intenção de comprar? Ah, hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou entrar aqui e vou pesquisar se o produto X ele funciona. Deixa eu ver quais ingredientes você não tem intenção de comprar. Eu nunca fiz isso. Quando a gente pesquisa por alguma coisa, a gente vai pesquisar se a gente tem interesse nesse produto, se a gente está com intenção. Pode ser que a gente não esteja ainda no momento de compra, mas eu já tenho uma intenção, eu já tenho um interesse nesse produto. E esse termo aqui ele é muito interessante, reviews and compliance, que são as reclamações, né? Quem aqui nunca entrou, sei lá, pegou algum produto, alguma coisa, né, e está pesquisando, e aí vai lá para ver no Reclame Aqui se o produto tem reclamações ou não. Aí a gente entra ali, vê que não tem reclamação nenhuma, pronto, era o empurrão que faltava para a gente tomar a decisão e comprar. Aqui é a mesma coisa, a pessoa está pesquisando se o produto tem reclamações. Então, a lógica é sempre essa. Se alguém está pesquisando pelo produto, essa pessoa tem intenção. Pode ser que ela não esteja ainda no momento de compra, mas ela já tem uma predisposição para tomar a decisão de comprar esse produto, tá? Então é isso daqui, ó. O lead ele já conheceu o produto, ele está querendo tirar as dúvidas antes de efetuar a compra. Dessa forma, a estratégia de review, a gente vai estruturar isso de modo a quebrar todas essas objeções e encaminhar o lead para compra. Então, a nossa função, quando a gente está anunciando numa estratégia de review, é o quê? Montar uma estrutura que vá atender essa pessoa que já conhece o produto, está em dúvida, mas ainda não tomou a decisão de compra. Ela quer saber ingredientes, ela quer saber se tem reclamação. Então a nossa página tem que estar toda estruturada para quando esse lead entrar, ele tirar essas dúvidas, ele quebrar essa objeção e ele sim encaminhar para compra, tá? Aqui, ó. Então, esse é o conceito da estratégia, tá? Como que funciona a estrutura da estratégia de review. E ali uma questão ainda sobre isso daqui, ó, tem uma coisa que gera muita dúvida. Isso aqui dá até para a gente falar na estrutura da estratégia, mas eu vou falar nesse momento. Tem muita gente que me pergunta, pô, eu tenho ali uma TSL e eu tenho, de repente, sei lá, o link direto do checkout. O que é melhor? Vou mandar direto para o checkout, porque a pessoa entrou na minha página de review, tirou a dúvida e eu já mando ele direto para passar o cartão. Na minha visão, isso está muito errado. Por quê? Quando a gente está anunciando, montando uma página de review, a gente já deixa claro que a nossa página não é a página do produtor e nem tem a intenção de se passar por. Então, imagine, eu sempre falo, se coloque no lugar do lead, imagina essa trajetória. Imagina você, que você tem ali, você quer comprar, sei lá, um iPhone, um celular. Então você vai lá, só que antes de comprar, você quer ver uma análise, sei lá, ver se a câmera é boa, algo do tipo. Você entra na internet e vai pesquisar ali, iPhone 17, tal, 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 e achou uma review. E aí você entrou ali,
Tá a pessoa falando sobre a câmera, falando que ela é melhor, que ela é pior, isso, aquilo. Beleza, você tirou todas as suas dúvidas e aí tem o link para você comprar, para você avançar. Você clica, você está na página de review. Você clica e avança e vai parar lá no checkout. Você compraria esse produto? Eu não compraria, por quê? Eu sei que eu estou numa página de review, que é uma página de terceiros. Saindo dali, eu quero ir para a página da Apple, eu quero ir para a página do produtor. E dali sim eu vou avançar para o checkout. Então, quando a gente tenta encurtar esse caminho, você só gera estranheza e desconfiança no lead. Então, para mim, o caminho sempre correto é o quê? Página de review, TSL, página do produtor, e depois ele vai para o checkout, tá? Quando não tem a TSL, só tem a DTC, eu rodo mesmo assim. Agora, quando tem só o link de checkout, para quem anuncia ou anunciou lá na Cartpanda, só tinha os links de checkout, o que que eu fazia? Eu construía a DTC, e aí colocava, mandava da minha review para a DTC, minha, e aí na DTC eu colocava os links de checkout. Jamais, já mandei direto para o checkout. Vendeu, vendeu, mas não convertia bem, tá? Então, sempre imagine esse fluxo. Sempre que você vai pensar em alguma coisa, pô, vou fazer uma coisa diferente. Imagine esse fluxo como você, como comprador, que você vai conseguir resolver muito desses problemas aí, tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, tá tranquilo? Ô, Maico, Oi, boa noite, tudo bem? boa É, noite, tudo bem aí? então, quando tem a opção, o link de TSL e a DTC, você prioriza, você coloca a TSL, é isso? Exatamente. Se tem a opção, a minha primeira Se opção é tem. sempre a TSL. Sempre. Ah, Se não bacana. tem a TSL, só tem a DTC, eu mando bala assim mesmo. Agora, se tem as duas, eu vou para a TSL. Ah, tá. É porque eu tô com alguns produtos aqui, eu comecei esse mês, né, no review, e realmente bateu essa dúvida. Eu tô com os produtos que converteu não tinha TSL, só a DTC. Então eu Uhum. coloquei e eu vendi dessa forma. Mas aí eu tô vendo alguns outros que já tem a TSL e a DTC. Aí eu fiquei com essa dúvida para onde mandar primeiro o lead. Então é mais congruente quando tem a TSL, manda para TSL, né? Na TSL. Tem aquelas, vamos supor que você tenha duas opções ali. Você tem aquela TSL extremamente extensa, com muita Uhum, informação, e você tem aquela DTC que eles chamam, que é uma DTC até robusta, né? Que tem sim. ali a DTC, tem informação de garantia e tudo mais. Nesse caso, eu prefiro a DTC mais robusta. Agora, se for só uma DTC com os potes e uma TSL bem enxuta, eu prefiro a TSL. Eu prefiro a Ah, TSL nesse caso. certo, certo. Bacana, obrigado. Agora, nessas duas opções, se tiver uma, tiver outra, ok. O que para mim é errado do ponto de vista Hum, estratégico não significa que não funciona. Mas para mim, do ponto de vista estratégico, não tem congruência, é mandar direto para o checkout. Eu já fiz isso. Vende, certo. vende. Só que precisa tomar muito clique para vender. Por quê? Porque gera uma estranheza. Uhum. Não, realmente fica, você comentando aí, se colocando no lugar do cliente, fica mesmo, né? Você tá dando toda Exatamente. a entender que você tá fazendo a ponte ali, né? E aí Contando a você sua manda o cara lá experiência. pro final. Aí fica estranho mesmo. Ah, mas Exatamente. beleza, era isso aí mesmo. Perfeito. Valeu, Ó, obrigado. por nada. Ó, o Reinaldo perguntou: na Smart TV a gente consegue a liberação de um produto proibido informando que vai anunciar com página de review? O Reinaldo, aí você vai ter que. Depende do produto, tá? Tem produto que nem com página de review eles vão liberar, mas. Eu não vou falar a maioria porque eu não pedi a filiação da maioria, mas alguns sim. Você vai pedir ali para sua gerente e você vai falar o seguinte: ô fulana, ô fulano, eu queria rodar o produto X e na estratégia de review, você pode liberar para mim? Se for liberado rodar na estratégia de review, a sua gerente ou seu gerente vai te mandar uma lista de palavras-chave que você deve negativar na sua campanha e vai liberar para você. Eu já rodei, eu não lembro o nome agora, tá? Eu acho que aquele Bioma Probióticos é um deles, mas tem alguns outros lá que eu não lembro o nome. Mas é, tem essa possibilidade sim, tá? Ele é liberado rodar review para alguns produtos que são proibido rodar
no fundo do funil padrão. Ó, Judinei, sempre mandei para DTC, ouvindo agora realmente faz mais sentido. Exatamente, cara, é mais congruente mandar para TSL, tá? Nós vamos entrar agora na estrutura da estratégia, nós vamos falar de palavra-chave, tá? Então eu vou só pular isso daqui, então beleza. Vou voltar aqui, depois eu volto aqui pro chat. A gente vai batendo um papo. Então, ó, nós falamos ali sobre o conceito da estratégia. Agora, a estrutura da estratégia. Agora, já a parte operacional ali, como que funciona. Então, a página de review, né, a nossa pre-sell, para mim, sem dúvida nenhuma, é o coração da estratégia de review, tá? Aqui a nossa pre-sell ela tem a função de tirar todas as dúvidas e objeções do lead e conduzi-lo para TSL/DTC do produtor, tá? Então é o seguinte, ó, isso aqui é extremamente importante. A nossa página, ela tem a função de ser imparcial, informativa. Ela não pode parecer uma página de vendas. Aquele tipo de página que quando o lead entra e já tem ali, compre agora, sei lá, os potes ali lá, também isso aí vai gerar muita fuga. Por quê? O lead ele está entrando para tirar uma dúvida e você já está jogando para ele logo na cara. Compre aqui. Ele não entrou para comprar ainda. Ele entrou para tirar uma dúvida. Então a nossa página, ela tem que ter aquele conceito no marketing que é vender sem parecer que a gente está vendendo. Então na nossa construção da copy, a gente vai fazer a copy de forma que a gente vai responder a dúvida do lead, vai tirar essa dúvida dele e conduzir ele sem parecer uma venda para que ele avance para a página do produtor, tá? Então a gente tem que ter uma pre-sell ali que pareça imparcial, né? A gente vai estar ou no modelo, depois eu vou falar de modelo de página aqui, informativo, UGC, seja lá o que for. Eu tenho que tomar cuidado para não parecer uma página de vendas. Ah, o produto aqui é muito bom, compre aqui. Isso aí não converte, tá? Mas eu vendi. Você vai vender uma vez ou outra, mas no médio prazo, de novo, não é o que o lead está procurando, tá? Então, aqui, ó, sobre estilos de página. Basicamente, aqui na minha operação, eu uso dois tipos de página, tá? E qual que é a diferença entre um e ele? Somente o tom da copy. A estrutura da página é sempre a mesma. A primeira, não em ordem, tá? De melhor e pior, mas é só aqui na sequência. O tipo de página review informativo, que é uma página parecida com uma ficha técnica que fica toda em terceira pessoa, e o estilo UGC, que é o conteúdo gerado pelo usuário. Isso aqui ficou muito em alta no topo do funil, aquele tipo de. Peraí, tem alguém com o microfone aberto aqui. Esse tipo de ângulo, né, UGC, ficou muito em alta no topo do funil. Então, era a pessoa que comprou o produto, usou, e aí ela está dando um depoimento. São os blogueiros, as blogueiras ali, né? Então, esse é o formato da pessoa que comprou, que usou o produto, ela está dando ali o depoimento dela, como que foi, como que não foi, o que que mudou, como que era antes. Então, esse tipo de página aqui, ele já tem um tom mais emocional, que é feita justamente por alguém que usou o produto. Página em primeira pessoa. E aí, assim, a pergunta, qual converte mais? As duas convertem muito bem, tá? Eu uso as duas. Eu uso as duas. Qual que é o critério? O critério é o meu ânimo, é o meu humor. Tem dia que eu vou lá e testo, vou fazer uma página mais informativa, tem dia que eu vou testar uma UGC. Às vezes eu testo um produto, ele tá vendendo muito bem. Testo uma informativa e não dá certo. Mudo a copy para o GC. E eu vou testando as duas, tá? As duas funcionam muito bem. Não existe uma que vai vender mais e uma que vai vender menos, tá? Mas basicamente são os dois modelos de página que eu uso aqui. Aí, dentro da estrutura ainda da estratégia, anúncio. Títulos, descrições e extensões, todas voltadas para review. Lembra que aqui, ó, a nossa página, ela é uma página informativa, ela não é uma página de vendas. E se eu tenho que ter congruência do começo da minha página até ela na minha palavra-chave, os títulos, as descrições, as extensões ali no Google também tem que ser a mesma coisa. São todas copies voltadas para review, tá? Não faz o menor sentido o meu anúncio ser página oficial, compre aqui, desconto não sei da onde, frete grátis e a pessoa entrar em uma página de review. Não faz sentido isso é incongruente, tá? Palavra-chave. Aqui eu dou preferência para correspondência ampla.
Eu dou preferência, não é sempre que eu rodo com correspondência ampla. Quando que eu rodo com correspondência de frase? Quando tem um nome aí que é muito parecido, que tem vários nomes muito parecidos. Por exemplo, tem aí os TID da vida aí, né? O Java TID, o Jelly, o Tide, né? O Java Tide, o Jelly Tide. Nesse caso, eu prefiro rodar em frase. Por quê? Porque tem muito nome parecido e o Google vai uma hora entregar a campanha para um termo aí muito similar. Eu prefiro, nesse caso, rodar em frase, mas sempre eu dou preferência para rodar em correspondência ampla. Estratégia de lance. Aqui, eu só rodo em CPA desejado. Quanto mais bem construída for a nossa página, nível de copy, mais qualidade o Google vai ter na entrega, tá? Então, assim, ó, tem gente que acha que página não faz diferença nenhuma. Para mim, eu tenho certeza absoluta que quanto melhor a página for, melhor vai ser a entrega da sua campanha. Ah, eu vou sentir então no primeiro dia isso? Não, você vai sentir isso ao longo do tempo. Você vai perceber que se a pessoa entra na sua página e ela vem de um termo de pesquisa específico, what is, que ela quer saber o que que é o produto. Ela entra na sua página, tem essa seção e está bem respondido, essa pessoa vai ter a pesquisa dela satisfeita, tá? Agora, se a página tem ali uma seção, mas também não responde nada, ela não tem qualidade, a pessoa vai entrar, mas de repente ela não vai ter então a sua taxa de conversão tende a ser muito menor. Então, quanto mais bem construída, quanto mais bem elaborada for a sua página, com elementos de copy, com elementos de persuasão, com elementos de convencimento para a pessoa comprar o produto, melhor vai ser o seu resultado, tá? Só que tudo isso que eu estou falando é sentido no médio e longo prazo. Não é eu vou pôr uma campanha hoje, nossa, já tomei 10 cliques, ninguém comprou, minha copy está ruim. Não é isso. Tem questão de público, tem vários fatores, tá? Mas tudo isso vai colaborar para o desempenho da sua campanha. E aqui, linkando com a palavra-chave de correspondência ampla, por que que eu prefiro correspondência ampla? Porque na correspondência ampla, a gente vai dar toda a liberdade para o Google entregar nossa campanha para todos os termos que estão contidos na nossa página. Então, eu coloquei meu anúncio lá no Google para rodar, coloquei minha página, o Google faz uma leitura de tudo que tem nessa página. Então, o que que vai acontecer? Tudo que eu coloquei ali, toda a informação que eu coloquei ali, ajuda o Google na hora de entregar a minha campanha para o lead que está pesquisando, tá? O Google ele entrega na correspondência ampla para intenção, tá? Então, às vezes a pessoa está pesquisando só o nome do produto e converte. Por quê? Porque por trás o Google detectou uma intenção que ele conseguiu linkar com a minha página. Então, quanto mais informação você dá para o Google, melhor ele vai conseguir trabalhar. Tá? Então, a página é extremamente importante na estratégia. Eu acho não, tenho certeza que é o 80-20 aqui, tá? E, por exemplo, nós compramos a palavra-chave ProDentin Review. O Google ele vai entregar, ele não vai entregar só para isso aqui, ó. Ele vai entregar para review, scan, ingredients, does it work, né? Does ProDentin work, ProDentin safe, que são termos que fazem parte da composição da nossa página, entre vários outros, tá? Aqui é um exemplo. Eu coloquei aqui a mesma coisa. Aqui, na verdade, são exemplos de títulos, tá? Por exemplo, aqui, ó, basicamente os títulos têm que ser congruentes com a nossa página. Então, ProDentin Review, prós e contras, se funciona ou não. São títulos que quando a pessoa pesquisa por uma análise, por alguma coisa relacionada a isso, ela tem que ver o meu anúncio, ela não está vendo a minha página. Ela tem que ver o meu anúncio e aquele anúncio tem que conversar com o que ela está pesquisando. Então, você imagina, a pessoa está pesquisando ProDentin Review, e aí meu anúncio aparece, compre agora. Não tem nada a ver. Pode converter? Pode converter. Como a gente já viu que converte. Só que não é um termo que está alinhado com a sua estratégia, tá? Então, a gente tem que pensar sempre no funil todo, essa congruência. O que que o lead vai pesquisar, o que que ele vai ver no meu anúncio, para depois ele entrar na minha página e manter, para não quebrar essa linha, tá? Isso é muito importante. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Deu até calor já, hein? Ó, deixa eu ver aqui. O básico das palavras-chave para rodar review são as que você mencionou agora. Qual que eu mencionei? Eu falei aqui de ProDentin Review. Ó, basicamente, como que eu rodo aqui review? Ou o nome do produto mais review, ou só o nome do produto.
tá? Quando que eu rodo? Hoje eu dou preferência para rodar somente o nome do produto sem review. Mas por quê? Porque, como a gente já sabe, o Google faz uma leitura da minha página. Então ele já sabe que eu já estou fazendo que a minha intenção é review. Então eu rodo com só a palavra-chave, eu dou mais liberdade ainda para o Google entrar em mais leilões, consequentemente meu custo cai. Meu anúncio, o anúncio ele filtra quem está pesquisando. Se a pessoa está pesquisando Prodentim com a intenção de comprar e aparece o meu anúncio review, esse filtro tende. O cara pode clicar? Ele pode clicar, mas o meu anúncio, se ele está correto, ele já é um filtro para que se a pessoa está pesquisando comprar e eu estou com o meu anúncio de review, tende essa pessoa não entrar no meu anúncio, tá? Porque não é o que ele está pesquisando. Então, basicamente, eu começo as campanhas ou o nome do produto mais review ou somente o nome do produto, tá? Falando em página de review, você já testou ferramentas de criação como a Flow Pages? Já testei, testo sempre e é assim, ó. Se deu bom ou na mão é melhor. Não é que não é que na mão fazer a página na mão seja melhor. É que é o seguinte, imagina só, no fundo do funil a gente tem controle de pouquíssimas etapas do funil. O que a gente controla? A nossa página e o nosso anúncio no Google Ads, mais nada. Diferentemente do topo, que é VCL, tem um monte de outra, tem um funil muito mais extenso e lá a gente controla muito mais coisas. Eu vou fazer a estratégia de review, eu já vou abrir mão da minha página. Vou pegar uma página pronta e vou colocar o que tem ali e foi. Então eu já estou abrindo mão da única coisa que realmente vai fazer diferença nesse funil que eu tenho controle. Então eu prefiro fazer na mão porque eu gosto eu gosto de montar minha página de acordo com a minha estratégia. Então, se eu quero um tom mais emocional, por exemplo, se a gente olhar para nichos, a gente vai conseguir saber quando encaixar um, um tom mais, de repente, como que é, informativo, um tom mais emocional. Você pega ali um produto de ED, né? A pessoa que procura por esse produto, ela vai ter uma carga emocional por trás. Então, se eu colocar uma copy emocional que converse com essa dor, a chance de minha campanha performar bem é maior, tá? Então, eu prefiro fazer na mão porque eu tenho controle disso. Agora, já testei a Flow, já testei outras páginas e vende, tá? Se funcionar é vender, vende. Tudo vai vender, até página errada vende. Se eu coloco uma página que está escrito errado, ou a pessoa não lê, ela clica no botão e compra. Agora, no médio e longo prazo, como que isso se sai? Tá? Eu, na minha operação, faço todas na mão. Quando que eu testo? Quando que eu uso o construtor de página? Se eu pego um produto que, sei lá, vou rodar, sei lá, quero rodar um produto aqui, só que ele é muito novo, eu nem sei se a campanha vai rodar. Se eu tenho construtor de páginas, eu posso lá, faço a página e subo a campanha para ver se ela vai rodar. Se ela começar a rodar, eu vou lá e faço minha página na mão, só. Mas tem muitos casos que mesmo assim eu vou lá e faço a página, tá? Mas funciona. Se funcionar é vender, funciona sim. Você ativa aí a Max nas campanhas de review? Não, não ativo. Já ativei, não vi diferença nenhuma, não ativo. Para mim, e a Max faz sentido no topo do funil, tá? No fundo do funil eu não vejo muita vantagem, não vejo muita diferença, na verdade, tá? Mas já ativei, não ativo, não uso. Então, seguindo aqui. Estrutura inicial da campanha. O que a galera gosta? Vamos lá, ó. Como que eu começo as campanhas? CPA, 50% a 60% da comissão. CPA, 100% da comissão? Não. CPA, 200% da comissão? Não. 50% a 60% da comissão, tá? CPA acima da comissão, no médio e longo prazo, não funciona. Pode ser que a gente precise aumentar o CPA para destravar uma campanha, eu sei que muita campanha não roda, beleza, mas paciência resolve isso daí, testar contas também resolve isso daí, tá? Então, basicamente é o seguinte: se um produto tem volume de busca, ele tem que rodar na sua estrutura. Se ele não está rodando, tem alguma coisa errada aí. Seja uma conta que está travada, seja a sua estrutura que está com um problema, a página ou a palavra-chave ou alguma coisa. Você já fiz de tudo, subi em 20 contas, tudo, não rodou. Pode ser que o produto não tenha busca.
tá? E às vezes a gente vê lá no Trends, nossa, tá com um gráfico maravilhoso, mas depende, você vai estar comparando aquilo com o quê? Tá? Porque às vezes ele tá muito bom, só que ele comparado com ele. O Trends não mostra volume de busca, ele mostra volume de tendência de pesquisa naquela palavra-chave, mas pode ser um produto de baixíssima busca com uma tendência alta naquele termo, tá? Então, se ele roda, se o produto tem volume, ele tem que rodar. Pode ser que ele não rode com 50%, 60% da comissão, mas eu prefiro começar devagar e ir aumentando do que começar lá em cima, a campanha sair rodando, eu me desesperar e ter que voltar baixando, tá? Então, 50% a 60% da comissão. Quando eu estou um pouco mais emocionado aqui, eu começo com 70%, 80%, mas no máximo. Então, CPA sempre assim. Orçamento. No mínimo, eu recomendo começar igual ao CPA, tá? É assim, eu sempre falo da questão de congruência também, tá? Não adianta a gente rodar lá na gringa e querer colocar um orçamento. Posso colocar um orçamento de R$ 50? Posso, mas provavelmente sua campanha não vai rodar, tá? O orçamento, ele não destrava diretamente a campanha, mas ele trava a sua campanha se você colocar um orçamento extremamente baixo, porque o Google está olhando para todo o leilão e para a configuração de campanha dos outros anunciantes. Se o meu orçamento estiver muito baixo, a campanha não vai rodar. E tem muita diferença, tá? Se eu começo uma campanha com um orçamento baixinho ali, sei lá, sei lá, R$ 100, ela vai rodar de um jeito. O mesmo CPA com orçamento de 1.000, ela vai rodar de outro jeito. O que eu sinto é que o orçamento, ele solta a campanha mais fácil. O Google, ele entrega mais fácil a sua campanha, tá? Mas não é aumentando o orçamento. A minha campanha está totalmente travada. Vou aumentar o orçamento, ela não vai rodar, tá? Mas o orçamento muito baixo vai travar a sua campanha. Como que a gente começa aqui? Orçamento, 3 vezes o valor do CPA. Geralmente aqui a gente está colocando US$ 500 de CPA, de orçamento numa campanha inicial, tá? Só para dar um pouco mais de folga, não roda tudo isso logo de cara, mas a gente começa um pouquinho mais alto. Um grupo de anúncio, um anúncio, todas as extensões ali, né? Todas não, mas snippet, frase de destaque e site links. E uma palavra-chave. Posso colocar 2 palavras-chave? Pode. Posso colocar 5 palavras-chave? Pode. Desde que depois você tenha experiência na hora de analisar tudo isso. Porque quanto mais palavras-chave você colocar numa campanha só, mais complexa vai ficar a sua análise, tá? Mas pode. Pode colocar. Às vezes eu coloco mais de uma, mas geralmente uma palavra-chave só. E dentro disso, eu vou olhar o que o Google me traz, se faz sentido eu adicionar termos ou não, tá? Então, extensões aqui coloco todas, né? Snippet, frase, só não coloco de promoção, disso aí eu não coloco porque não faz sentido com a nossa estratégia. E um anúncio. Posso duplicar o anúncio e colocar outro anúncio? Pode. Eu fazia muito isso. Hoje eu não tenho feito mais, às vezes eu faço. Eu gosto, tá? Mas a estrutura básica é isso aqui, ó. Uma palavra-chave, um grupo de anúncio, um anúncio e as extensões. Quando tem imagem, eu coloco imagem. Extensão de preço eu não coloco, porque o nosso anúncio não é um anúncio de venda, então não faz sentido eu colocar a extensão de preço, tá? Então nem de preço e nem o de promoção, tá? Não coloco. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura inicial de qualquer campanha, tá? Coloco ali, e aí eu faço o processo de destrave. Vou aumentar o CPA, vou duplicar grupo de anúncios, se eu quiser um pouco mais de velocidade, vou testar em outra conta, vou trocar o URL, vou fazer tudo. Se o produto tem volume de busca, ele tem que rodar na minha estrutura, tá? Não tem essa de, não tá rodando, tem que rodar. Eu tenho que dar um jeito, eu faço ele rodar, tá? Eu troco se precisar, eu troco até de página, faço o que tem que fazer, mas ele tem que rodar. Pessoal, alguma dúvida sobre até agora? Deixa eu ver aqui como que tá no chat. Ó. Se eu rodo e-commerce no review, nunca rodei, Alessandre, nunca rodei e-commerce no review. Sei que tem gente que roda, funciona. Basicamente assim, ó, a gente pode fazer review de qualquer coisa que alguém queira comprar, né? Sempre que tem alguma coisa para vender, vai ter alguém com dúvida em relação a isso. Então pode fazer review. Depois eu vou falar ali no final, eu falo sobre isso, mas de produto digital, de produto e-commerce, qualquer coisa que a gente venda, pode fazer review. Se eu coloco extensão de preço eu não coloco. Se uma campanha é muito travada, que precisa subir o CPA, o orçamento fica abaixo do CPA, você sobe os dois para dar congruência. E primeiro, não subo. Eu começo com o valor de orçamento ali,
igual o meu CPA ou já 3 vezes. Como eu começo 3 vezes o valor do CPA, então se eu for subir no CPA, meu orçamento vai estar sempre maior. Eu nunca vou chegar meu CPA no valor do meu orçamento. Mas se você começar com o mesmo valor de CPA com o orçamento, também não precisa aumentar o seu orçamento junto, tá? Começou já com um valor legal, você pode deixar, não precisa ficar aumentando, não. E qual o valor máximo de CPA que você vai num teste de destrave de campanha? Olha, em review é o seguinte, tem esses produtos aí com CPAs, né, comissões bem altas agora, US$ 200, US$ 180. Eu, eu assim, ó, eu não me sinto muito confortável no review de passar de 150, 160 de CPA, US$ 160, tá, de CPA. O máximo que eu chego, se é para destravar, é o valor da comissão, e talvez 10% a mais. Só que assim, se eu cheguei nesse valor, pô, US$ 200 de CPA para destravar uma campanha, tá, tá muito, ou a minha conta tá muito travada, tá muito ruim, ou o produto não tem busca, ou tem alguma coisa errada na minha estrutura, tá? Geralmente destrava muito antes. Mas agora, se eu vou pegar um produto, comissão menor, por exemplo, eu pego lá um Prodentim da vida. Você não vai conseguir rodar com CPA baixo, tá? Então, depende do produto. Eu chego ali em até 80%, o que eu gosto de rodar, tá? Até no máximo 80% da comissão. Você recomenda review para produtos novos ou também para os mais antigos? Leila, boa pergunta. Review para qualquer coisa. Por quê? Produto novo. Produto novo tem muito curioso. É excelente se fazer review para produto novo. Mas e para produto antigo? Produto antigo é o seguinte: uma das primeiras sessões da página de review é: o produto ainda funciona? Olha só, o produto ainda funciona. Ele está respondendo a dúvida de quem? Da pessoa que comprou 6 potes lá atrás, faz 6 meses que a pessoa comprou, e ela volta para comprar depois de 6 meses. Depois de 6 meses, mudou muita coisa. Depois de 6 meses, mudou, já lançou um monte de outro produto do mesmo nicho. Então a pessoa vai na internet para saber se aquele produto que ela comprou há 6 meses, se ele ainda funciona. Então faz muito sentido a gente fazer review para produto antigo. Tá? Tem muita gente que acha que não, que é só para produto novo, mas os antigos funcionam muito bem também, tá? CPA alto pode ser porque o domínio não tem histórico, nunca foi também. Também, domínio novo, você acabar de comprar um domínio, você vai lá e sobe uma campanha, faz uma página, sobe uma campanha, a tendência é que a sua campanha fique mais travada, tá? Há um tempo, agora, nós passamos toda a nossa estrutura para a Tomcat. E aí nós mudamos todos os nossos domínios. Subimos ali várias campanhas, tal, de novo, não rodava nada. Ficou uns 15 dias ali que só pela misericórdia, sabe? Dava pouquíssimos cliques, várias campanhas, não rodava nada. Provavelmente domínio novo, tá? Tudo domínio novo. Então também tem essa relação. Domínio novo, o Google não tem histórico nenhum, então ele vai segurar mais a entrega. Se você tiver um domínio que você já roda review ou qualquer outra coisa há muito mais tempo, você vai perceber que a sua campanha destrava com muito mais facilidade, tá? Você chega a testar duas versões de página review simultâneo na mesma campanha? Não. A não ser que eu tenha vendido já, mas geralmente não. Não testo, não. Eu só vou mudar de página, ô Daniel, se a primeira página está performando muito mal, tá? Mas se não, não, eu testo uma só. Mas tem um produto que eu pausei ele hoje, que eu estava rodando duas variações de página na mesma campanha, mas era um outro teste que eu estava fazendo, mas isso aí é bem fora do comum aqui. Eu testo uma variável só, tá? O Renatão levantou a mão, manda bala aí, Renato. Pra Ô, tomar uma Michael, água aqui. é, Pode falar. em relação a essa parte do destrave aí, o que que tá acontecendo? Eu vinha rodando cookies e rodando robusta. Então era normal Certo. nessas campanhas ali você tomar menos cliques e já fazer venda, né? E no Uhum. review eu tô sentindo aqui que você toma mais cliques e tal. O que que é assim, como que é assim o destravar de uma campanha de review mesmo? Porque às vezes na campanha de robusta, por exemplo, cara, dá ali 50 impressões, uns 6 cliques e sai uma venda. E você vai deixando rolar. No review, as campanhas que eu tô vendendo tem que ter um volume maior, né?
Tem que ter um volume maior. Cara, Uhum. o destravar a campanha depende. Depende de quanto volume essa campanha tem. Porque, assim, uma coisa é eu estar rodando. Eu vou dar o exemplo do Prodentim, porque é um produto que todo mundo conhece e tem um volume muito grande aqui, tá? Mas uma coisa é eu rodar o Prodentim e eu estar tomando ali 20 impressões no dia. Minha campanha está travada. Porque tem Uhum. muito tráfego nesse produto. Outra coisa é eu rodar um produto com muito menos tráfego e tá tomando 20 impressões. De repente, ela não tem Certo. muito mais do que isso. Então, para mim é o seguinte: se eu sei que o produto tem muita busca, o volume de impressões e cliques que eu vou tomar no dia vai estar muito mais relacionado ao quanto eu estou disposto a investir nesse produto enquanto eu não validei ele ainda, que é vender. Eu não gosto de Uhum. um produto que roda R$ 500 no dia se eu não vendi ele ainda. Tá? Então Certo. eu sempre vou regular a campanha principalmente com uma esteira ali maior, eu sempre regulo ali o CPA para a campanha rodar o quanto eu estou disposto a investir por dia. Ah, vou deixar rodar R$ 100 por dia. Então, meu CPA está conseguindo trazer esse volume de cliques, eu deixo a campanha, para mim, ela está destravada. Tá? Ah, ela pode rodar muito mais, mas eu vou regulando o quanto eu estou disposto a investir por dia nessa campanha, enquanto ela não vendeu. Depois que ela começa a vender, aí é outra história. Tá? Mas a relação de estar destravada. Agora sim, uma campanha que está tomando um clique por dia, aí ela está travada. Então, porque assim, as campanhas que eu vendi aqui, assim, dava um volume grande, assim, de cliques, todos com CPC ok, valor tudo ok. E eu tenho campanhas que tomam ali 6 cliques, 10 cliques. Então, numa campanha de review ainda é pouco o volume, né, para fazer uma venda assim no dia. Sim. Então, nesse caso, ainda é indicado eu ir mexendo um pouquinho na fatia de CPA. Se você quer que ela rode mais no dia, sim. É aí que tá. Quando eu tô testando, quando eu tô com uma esteira, porque depende do cenário. Se eu tenho uma esteira grande, que nem assim, aqui a gente trabalha com 20 campanhas. Quando eu coloco Uhum. ali, sei lá, se eu colocar hoje aqui mais uma campanha para rodar, a partir do momento que ela começou a tomar 10 cliques por dia, eu vou analisando, eu deixo ela rodar. Eu não Tá. preciso que ela rode mais do que isso. Agora é diferente se eu trabalho com uma, duas, três campanhas. Aí eu preciso de mais velocidade, né? Uhum. Então, depende. Depende do quanto. Ah, não, mas eu quero que essa campanha rode mais do que isso. Então, você vai ter que aumentar um pouco mais o CPA. Agora, se eu subo um produto hoje, tá ali na minha esteira, cara, começou a tomar 10 cliques por dia ali, para mim tá ótimo. Eu vou analisando aquilo ali, eu espero trazer uma venda no menor custo possível, eu vou com paciência, entendeu? De Certo. novo, se é um produto, pô, peguei um produto aqui, tá num baita de um hype, quero acertar ele logo, aí você precisa de mais velocidade. Uhum. Certo. É que eu fico meio nessa dúvida, porque como eu vim da Robusta e Cooks, então é normal tomar menos cliques. E assim, o valor, cara, o review é impressionante. O custo de cada clique é muito menor. Então eu fiquei, Exato. puta, acho que dá para soltar um pouquinho mais a campanha Não, para com tomar mais certeza cliques, dá, né? com certeza dá. Mas e uma coisa que assim, ó, a gente tem que desprender, só que tem essa questão, a gente compara a quantidade de cliques. Tenta olhar para a quantidade de custo, para o custo por conversão. Ah, eu tomava 6 Uhum. cliques lá e saiu uma venda, na média, ok. Mas quanto de custo? Ah, É, dava R$ 500 ali, sei bem lá, eu diferente. Bem diferente. dava R$ 400, beleza. E no review, de repente no review você tomou 30 cliques e não vendeu, mas gastou R$ 100. Uhum. É, Entende? sim, Essa é a relação. Eu não olho para quanto. Cara, se uma campanha minha tiver que tomar 100 cliques para fazer uma venda, para mim não tem problema, desde que dê lucro. certo. Uhum. Tomei 100 cliques a Uhum. R$ 3, pô, R$ 300, saiu uma venda de 800, entendeu? Tá. Não, tranquilo, era isso aí mesmo. Eu só tava nessa dúvida assim, cara, tô tomando uma quantidade, entre aspas, pequenas de cliques, será que eu vou mexendo um pouquinho no CPA e tal? Mas então é melhor ir Se você mais com quiser, o pé no chão, vai se indo você quiser um devagarzinho, pouco sentindo mais de mesmo. velocidade, pode aumentar um pouco o Uhum. CPA, sim. Agora, se, se quiser ir mais devagar, cara, tá tudo normal, tá tudo certo. Certo. E assim, ó, tem campanhas não, né? Muitas campanhas elas vão tracionar com o tempo. Conforme ela vai rodando, você vai comprar uma conversão aqui, outra ali, daqui a pouco a campanha solta sozinha. Você vai dando orçamento, ela Uhum. solta sozinha. Então tem paciência, tem que ter paciência. Tá? Sim. Tem um. Cara, depois, eu não sei se o Tyron tá aí na call.
Depois, dá uma olhada no canal do YouTube lá que ele lançou. Cara, o canal é sensacional, só tem vídeo assim de extrema qualidade e tem uma análise de métricas dele lá e ele mostra uma campanha. Cara, é uma Uhum. campanha de fundo de funil lá. Você vai ver, ele começou, ele deixou uma semana a campanha estava rodando, mas não estava rodando absurdamente. Ela foi rodando. Uhum. E ela depois tracionou. Ele aumentou um pouquinho o CPA depois ali de um. Então, assim, é basicamente isso, sabe? Você vai comprando. No começo, que a campanha ainda não está validada na nossa esteira, a gente tem que ir comprando dados mais barato possível. Então, tem que ter um pouco mais de paciência. A partir do momento que ela começa uma conversão aqui e outra ali, aí sim você pode imprimir um pouco mais de velocidade nela. Certo, Na minha bacana. visão, né? Dá para começar também com os dois pés na porta, mas aí geralmente fica mais caro. Não, 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 era só isso daí mesmo, porque eu falei, cara, eu não sei se tá destravado ou não tá, porque na minha referência de cookies e robustas, você tomar ali 10 cliques, 5 6 já, a campanha já tá tracionando, eu já não ficava mexendo. Aham. A questão do review, eu falei, cara, será que eu solto um pouquinho mais, seguro? Mas eu entendi o contexto da explicação, boa. Eu vou dar uma olhada Beleza? nesse canal do Tyron, não sabia não. Não pode olhar lá que vale muito a pena, Show. cara. Beleza, Michael, obrigado. Tamo junto. Ó, o Felipão. Salve, salve, Marco, tudo bem? Tudo bem, meu querido? E você? Joia também. Queria aproveitar uma pergunta para complementar um pouco o que o Renato acabou de fazer. Por exemplo, se falou aí questão, né, de campanha um pouco travada e tal, mas vamos supor que, assim, uma média, eu sei que não dá para ter um número exato, mas uma média de quantos cliques para você conseguir fazer uma venda assim no review, o que seria o legal, mais ou menos? Tem como ter Cara, uma noção? não, eu não me apego a cliques. Uma média de lucro. Então, assim, ó, eu excluo completamente essa variável, principalmente no começo. Por quê? No começo é muito normal eu ter que tomar muito clique para fazer uma venda. Muito clique que eu falo, cara, que é assim, ó, às vezes no primeiro, logo de cara, você vai soltar uma campanha, nos primeiros 10 cliques você faz uma venda. Aí, de repente, no outro caso, você vai tomar 100 cliques e não vai fazer nenhuma venda. Então, eu sempre olho principalmente no começo, que a campanha não tem padrão nenhum, para o custo. Eu tento vender com o menor custo possível. São dois cenários. Quando eu pego uma campanha que eu quero acelerar logo de cara, porque, sei lá, eu sei que o produto está no hype, que ele está vendendo muito bem, eu quero acelerar. Nesse caso, eu abro mão do lucro no começo para acelerar a campanha e tentar acertar ela mais rápido. Só que quando eu vou testar um produto normal ali, que eu garimpei, vou pôr na minha esteira, cara, eu acerto um CPA que a campanha rode legal, que está com uma taxa de avanço legal, e a partir desse momento eu deixo a campanha rodar. Eu não me apego em quantos cliques ainda eu preciso para converter. Por quê? O Google precisa entender o público, o Google precisa achar o público. Depois que a campanha começa a se alinhar, ela vai me mostrar essa média aí. Eu já tive campanhas que vendiam a cada 30 cliques. Era uma média, cara, Certo. não falhava. Era 30 cliques na média ali, ela convertia. Tem campanhas que eu tô rodando que, cara, é uma média de checkout. Tem dia assim, a campanha tava fazendo de 6 a 15 vendas por dia. Durante 15, 20 dias ela ficou nesse ritmo aí, de 6 a 15 vendas por dia. Tinha Aí. dia que era dois checkouts para uma venda, e tinha dia que ela estava mal, que ela convertia mal, era quatro checkouts para uma venda. Então depende muito do leilão, é muito variável isso, entendeu? É lógico que quando você tem uma amostragem muito grande de dados e vendas, você vai ter uma média de cliques. Agora, eu não me apego a isso, cara. Para mim, eu vou olhando o custo por conversão, entendeu? Porque às vezes sua quantidade de cliques pode aumentar, mas o seu CPC pode diminuir. Então, Não, não é uma métrica que eu olho, tá? não, sim, eu te fiz essa pergunta também porque, assim, pensando um pouco no que você falou no início, por exemplo, eu estou com uma campanha que tem uns 5 dias mais ou menos. No segundo dia, com 16 não, umas 50 impressões, 10 cliques, ela fez uma venda. Depois disso, ela chegou a ter 200 impressões, 60 cliques num dia e não ter conversão, tá? E ela teve alguns dias parecido com métricas bem parecidas com isso. E aí você falou uma questão que me levantou uma chave aqui. Por exemplo, ela está com uma página bem legal de review, só que quando você clica, ela te leva para um checkout, né? Ela não tem uma página do produtor robusta ou enfim, ela sempre vai te mandar porque inclusive é um produto que está na Buy Goods. E aí
alguns produtos da Buy Goods te manda direto pro checkout, né? Não tem uma DTC lá e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, pô, será que talvez eu estou tendo muitas impressões, muitos cliques, é porque talvez tenha essa questão da página que vai na sequência, não é a página, já é um checkout, não é uma página com robusta e tal, enfim. Pode ser, pode ser. Ou às vezes sua campanha só precisa também de mais tempo de amadurecimento. Então, com uma venda é muito cedo ainda para falar. É muito cedo para falar. Cara, assim, ó, para mim, quando eu coloco uma campanha para rodar e ela faz uma venda logo de cara, a nível Sim. estatístico, isso não significa absolutamente nada. O que que é bom? Cara, já pagou o teste. O teste está pago, você vai ter uma tranquilidade a mais para testar. Então eu deixo a campanha ali, tento mexer o mínimo possível, vou analisando, né, o básico ali, termo de pesquisa, posicionamento, esse tipo de coisa. E o principal no review é analisar a taxa de avanço, né? Como a gente já tem na estratégia uma fuga muito alta, o que é normal, eu tenho que garantir que pelo menos ali uns 30% avance. De cada 10, 3 tem que clicar no botão da minha página e passar. Se tudo isso está acontecendo e as informações estão corretas, não tem divergência de preço, nada disso, cara, aí é uma consequência. Eu vou testar o produto, se ele validar, eu continuo, se ele não validar, eu vou para outro. Mas eu não Tá. analiso a quantidade de cliques, cara. Tem dia que eu tomo uma cacetada de clique aqui numa campanha, não vende, e às vezes no outro dia, no primeiro clique, ela pode vender. Entendi. E nesse caso, por exemplo, assim, você faz com frequência essa questão, por exemplo, você está com um produto e você vai direto para o checkout. É uma frequência sua de criar essa outra página para que não cause essa estranheza ou não? Tipo, esse produto eu sei que vende bem e eu vou fazer isso aqui. Ah, esse não vende tão bem, eu vou testar, vou deixar assim. Qualquer coisa eu crio uma DTC. É que você está falando da Buy Goods, eu não sei que produto exatamente que é, mas deve ser aquele produto que tem uma DTC, que é bem simples, né? São só os potes e, Isso. E e o rótulo esses embaixo. esses produtos eu rodo assim, eu mando para essa DTC simples. Só que assim, Tá. eu espero a campanha se acertar um pouco mais. Talvez ela demore um pouco mais para se acertar, tá? Cara, é muito relativo. Você pode subir uma campanha dessa e acertar logo de cara. Isso não garante. Você vai rodar de repente um fundo de funil padrão, né, nesses produtos que eu O rodo que, Felipe? também, Você quer? e você vai acertar ele logo de cara. Então, Estou cara, fazendo o seu eu sempre prefiro dar passo, tempo para a campanha. Eu sempre prefiro dar um pouco mais de tempo para a campanha, porque no review eu sinto muito mais a questão do Google encontrar o público comprador. Porque assim, ó, uma coisa a gente está no fundo do funil lá, que a pessoa já está querendo comprar, e o Google identificar esse público. Outra coisa é o público que está em dúvida que vai vir a ser um público comprador. Então, para mim, é mais complexo para o Google essa etapa, entendeu? Então, eu preciso ir com mais cautela ainda para ele poder, ao longo do tempo, ir identificando esse público. Tá? Então, Aham. cara, para mim, é mais paciência no começo. O que eu sinto em relação à estratégia de review, comparado com a estratégia de intenção de compra, é que a estratégia de review ela é mais lenta para acertar. Ela é mais lenta, tá? Só que ela tem outras vantagens, né? Custo menor, enfim, outras coisas que nós vamos falar agora. Mas eu preciso de mais paciência. A gente tem uma operação, que já é a nossa operação ali e tal, que já faz mais de 100 mil por mês. E aí, esse mês, a Bruna e eu, nós montamos uma outra estrutura de review, também normal, produtos normais, subimos as campanhas do zero e colocamos para rodar. E assim, cara, eu só olho ali uma vez por dia como tá, como que não tá, se tá legal, se não tá, se tá tendo. E deixo, não fico mexendo em nada, tá? Roda muito devagar. E hoje de manhã eu analisei, cara, é uma estrutura que ela já bateu esse mês ali 20 mil reais de faturamento com uns 10 de lucro, mais ou menos. Rodando devagar, dando tempo, deixando as campanhas rodar. Tem campanha que toma meia dúzia de clique, outra toma 20, vai nessa pegada, entendeu? Só que é o quê? É tempo. É tempo, a campanha vai rodando, vai rodando. Então eu vou dando tempo. O review eu sinto muito isso, cara. O review precisa ainda mais de paciência. Então, beleza. Quarta-feira eu te mostro esse produto. Vambora. Valeu. Beleza?
Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. É, palavra-chave. Tá, boa noite. Quanto à palavra-chave, você coloca em minúscula e maiúscula? Não, coloco tudo em minúscula. Não, não coloco em maiúscula, não. Chega a testar duas versões de página. Não, essa aqui eu já respondi. Se você identifica muito fuga, tudo muda a página e continua no mesmo teste ou duplica para testar a nova página. Ô, Diego, se eu for mudar a página. Primeira coisa, eu mudo na própria campanha, tá? Se tá muito. Assim, ó, primeiro a questão de fuga, às vezes se eu mexer no CPA, resolve, e muitas vezes duplicar a campanha resolve também, tá? Quando eu só mudo a página, porque assim, ó, eu parto sempre do pressuposto do seguinte: eu trabalho com uma página validada, tá? Um modelo de página ali, um prompt, tudo validado, que eu já rodo há mais de ano e funciona. Então, a minha estrutura, ela é validada. Ela vai funcionar em todas as campanhas? Não. Agora, se está com uma fuga muito ruim, pô, ninguém passa, tá horrível. Primeira coisa, eu mexo no CPA. Muitas das vezes, só mexer no CPA para cima, para baixo ali já vai resolver essa questão. Mexi para tudo que é lado, não resolveu, eu duplico a campanha. Muitas das vezes, uma campanha que está horrível, eu duplico ela na mesma conta, a campanha se acerta. Nada disso aconteceu, eu troco de conta. Agora, se eu fiz tudo isso, troquei de conta, mexi no CPA, fiz tudo que tinha que fazer, aí sim eu mexo na página. Por quê? Porque a página dessa variável toda aí é a única que eu já sei que está validada. Agora a conta, a campanha naquela conta, eu não controlo. Então, mexo no CPA, troquei de conta, nada resolveu, aí sim eu mudo a página, tá? Produto com busca, campanha rodando há mais de mês. Tem dias que não roda, tem dias que dá um clique, porém já chegou no valor da comissão. Pouquíssimas impressões. Você ainda insiste? Conta nova, domínio novo, pixel novo, tipo, não tem histórico. Depende, depende. O produto você está com lucro, o produto tá num bom momento, não tá, já passou. Depende. É pouca informação. Se ele está dando um clique e não está me custando nada, eu deixo ele rodando, mas depende. Eu estou no prejuízo, estou testando, que momento que tá essa campanha? Depende. Eu não gosto, né? Não é que eu não gosto, eu não tenho mais paciência hoje para rodar produto que não tem busca, que não roda, que fica ali uma impressão, um clique. Eu não, né, não dá. Então a gente prefere hoje, por conta do tempo que a gente tem, que é mais apertado, né, aqui, a gente dá preferência por produtos de maior volume, tá? Agora, já rodamos muito produto que dava 10 cliques no mês e fazia uma venda, gastava nada e fazia uma venda, dá lucro, tá? Depende. Domínio é genérico, você coloca o nome do produto mais review no domínio. É genérico, só domínio genérico eu uso. Nunca usei para review o nome do produto. Se eu faço indexação no Google Console, não faço, mas deveria fazer. Isso aí é muito bom, viu? É assim, ó, isso daí ajuda o Google vê com bons olhos essa indexação e a gente não paga nada para fazer. Vale a pena fazer sim. É, você cuida nesse tempo de rodar devagar, bonitinha, métricas e posicionamento no leilão para continuar na mesma velocidade aguardando? Ô, Valentina, eu olho assim, métricas de posicionamento, eu não gosto de ficar muito baixo na primeira posição. Então, por exemplo, se eu estou 0% na primeira posição e não estou vendendo, eu vou aumentar meu CPA para eu ficar um pouco mais bem posicionado. Agora, depois, se eu estou rodando um teste ali, eu gosto de ficar na média, tá? Enquanto não vendeu nada, 60, 70% na parte superior, uns 20%, até 20% na primeira posição, mas tudo depende do meu CPC. Às vezes eu tô ali 50%, ou exagerando, tá 50% na primeira posição, você vai falar, pô, tá muito exposto. Tá, mas quanto tá meu CPC? Às vezes eu tô pagando um CPC de R$ 3. Então tá confortável, eu deixo, não tem problema. Para mim tem relação com isso. Agora, depois que começou a vender, tudo isso é métrica secundária que eu nem olho mais, tá? Não olho assim, não fico olhando durante o dia. Eu vou olhar para identificar padrões. De repente, minha campanha ela converte muito bem de 10 a 30% na primeira posição. Quando eu estou muito mais exposto que isso, eu fico no negativo e tal. Aí eu vou olhar para padrão, mas posicionamento é métrica secundária, desde que ele não apresente padrão. Quando tem um padrão, você tem que se atentar a isso, tá? Poderia mostrar um exemplo de página que você usa, a estrutura de uma review informativa e outro GC? Eu vou mostrar uma página aqui no final. A estrutura das páginas é a mesma, a única coisa que muda é a copy, tá?
Mas tem uma página que eu vou mostrar, tanto o GC quanto a página informativa é a mesma estrutura. Boa noite, só tenho um pouco de dúvida na parte da primeira posição e parte superior. Poderia explicar um pouco melhor? Só vende quando está na parte superior? Ó, basicamente, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas posicionamento de leilão é o seguinte: o Google é um leilão. Quando a gente entra ali no Google, é, você vai fazer uma pesquisa, aparece vários anúncios, tá? Vários anúncios e aparece também os resultados orgânicos. Primeira posição são os 4 primeiros anúncios acima dos resultados orgânicos. E parte superior, primeira posição, desculpa, é sempre o primeiro anúncio. Primeiro anúncio que aparece ali no topo, o primeiro. Parte superior são os 3 anúncios abaixo do primeiro e acima do resultado orgânico. Então, se você está aparecendo 0% na parte superior e 0% na primeira posição, o seu anúncio está aparecendo lá embaixo, tá? Lá no final da página. Então, pouquíssima pessoa está vendo, tá? Não é que só vende quando está na parte superior, é que seu anúncio só vai ser visto se ele tiver na visão, né? Você concorda comigo que se seu anúncio estiver lá embaixo, lá na última posição, pouquíssimas pessoas vão rolar até lá embaixo para comprar alguma coisa? Então a gente precisa estar no campo de visão do lead ali, tá? Se eu uso IA na elaboração dessas páginas, sim. Hoje, a página que eu vou mostrar aqui é 100% feita com IA, tá? A gente usa ChatGPT e Claude, mas até ontem a gente fazia toda essa mesma estrutura no Elementor, tá? Normal, construído na mão. Eu só peguei aquela estrutura e passei para o Claude e a gente está construindo com ele ali. Beleza? Ó, vou seguir aqui e depois a gente volta para o chat. Então, ó, vantagens da estratégia de review. Quais as vantagens que eu identifico aqui na estratégia de review? CPC competitivo, tá? CPCs aqui, ó, de 4 a V, eu exagerei bastante aqui, o de R$ 20, tá? Mas depende também do produto, o valor de CPA que a gente vai rodar, tá? Tem CPC de R$ 20 no review? Tem. Se eu pegar um produto lá antigo, muito disputado, um Prodentim da vida, eu vou pagar isso ou até mais, tá? Mas geralmente aqui na nossa operação o CPC fica na média de R$ 6 a R$ 7. Tá? Então a gente tem CPCs mais competitivos. Outra vantagem, rodar produtos de capa, tá? Com esse tipo de CPC aqui, ó, 4, 5, 6, R$ 10, já fica mais acessível para eu rodar produto de capa, especialmente para os Estados Unidos, tá? Outra vantagem, testar com pouco caixa. É possível testar produtos mais concorridos mesmo se eu tiver um caixa menor. Lembrando, eu posso começar com 300, com R$ 500? Você pode começar. Só que tem que saber que você vai começar. Eu tenho 300 esse mês. Tenho que investir 300 esse mês, 300 o outro, 300 o outro, até o negócio começar a tomar forma. Não é que eu vou começar com 300 e vou virar o jogo com 300. Não vai. Não vai acontecer isso, tá? Pode acontecer? Pode. É raro, tá? O normal é o quê? Nós começamos com R$ 200 por mês. Só que não virou o jogo nos primeiros R$ 200 por mês. Nos primeiros 200, nós colocamos 200, colocamos mais 200 e foi indo até que as coisas foram acontecendo. Então é uma bola de neve, tá? Outra vantagem, manter uma esteira de produtos. Com métricas menores, com CPCs menores, eu consigo rodar mais campanhas ao mesmo tempo. Eu, particularmente, gosto de manter mais campanhas. Eu prefiro manter mais campanhas ao mesmo tempo. Eu não gosto de depender de um produto, de uma campanha rodando. É claro que quando eu estou trabalhando com uma esteira, eventualmente eu vou encontrar o meu campeão ali e aquele produto que vai começar a vender todo dia, que vai me dar muito dinheiro no bolso. Eu tenho que focar nele nesse momento. Mas como que você acha esse produto? Quando você está trabalhando com uma esteira, você está focando numa esteira de produtos que vai te dar vendas recorrentes e aí eventualmente você vai achar esse campeão. Mas a gente prefere rodar sempre com uma esteira um pouco maior. Então o review também ele deixa mais confortável para a gente manter uma esteira, tá? Isso aqui eu já falei aqui em cima, né? Que é rodar produtos concorridos para os Estados Unidos com CPA. Ah, não, ali eu falei de CPC, né? Com CPAs mais sustentáveis, tá? Então a gente vê muita gente rodando, de repente, sei lá, um Mitolim da vida com CPA de R$ 1.200. Pô, no review você consegue rodar o Mitolim ali com um CPC, com um CPA muito menor. Tá, com CPA mais sustentável no médio e longo prazo. Lembrando que é um CPA sustentável? É um CPA que vai te dar lucro. É um CPA que ele necessariamente tem que ser menor do que a sua comissão, senão no médio e longo prazo essa conta não vai fechar, tá?
Ah, e aqui eu coloquei até dica número 2, dentro das vantagens, que é o quê? No review, a gente consegue rodar com mais facilidade, no review e em página robusta, tá? O review é uma página robusta. A gente consegue rodar produtos com nomes mais genéricos. Mas qual que é a vantagem? A vantagem no review é o seguinte, ó, a estrutura da nossa pre-sell, ela favorece, né, a inteligência do Google e ele ajuda a entregar campanhas mesmo que o produto tenha um nome genérico. Por quê? O Google faz uma leitura de tudo que eu tenho na minha página e ele consegue entender um pouco do que eu estou fazendo. Um pouco não, ele consegue entender bem o que eu estou fazendo para entregar a nossa campanha. Imagina o seguinte, tem um produto lá na. Ele está em várias plataformas, mas ele ficou na capa da ClickBank um tempo, que é o Brief. Brief, para quem não sabe, é respirar em inglês. Então tem muita gente que olhou para aquele produto, que estava escalado, super escalado, e passou reto dele porque o nome dele é muito genérico. Brief, né? Respirar. Como que eu vou anunciar um produto com o nome desse? Só que vocês concordam comigo que a partir do momento que eu coloco brief, review, eu já afunilo muito esse produto, porque quem que vai pesquisar uma review de respiração? Não faz o menor sentido isso. Então, nesse caso, só o fato de eu adicionar review no nome do produto, eu já torno ele um fundo de funil. Claro que daí eu vou rodar em frase, com cautela e tudo mais, só que essa estrutura de uma página robusta, o nome do produto que é genérico, só que com o termo review junto, ele deixa mais fundo de funil, eu já consigo rodar produtos que a maioria dos afiliados vão passar reto. Então aqui a gente consegue ter essa vantagem também. E agora, desvantagens da estratégia de review. Não tem. Brincadeira, tem algumas desvantagens também aqui, ó. Desvantagens da estratégia de review. Geralmente, a gente precisa de mais cliques para converter, se comparado com o fundo de funil padrão. Então, isso aqui é uma coisa que os meninos aí até pontuaram em relação a isso. Isso é muito comum, tá? Quando a gente vem ali do fundo de funil padrão e vem para o review, a gente sente essa diferença. A gente precisa de mais cliques para vender. Isso aí não dá, não vou falar que não, você vai vender com pouco clique, não vai. Só que eu não analiso quantidade de cliques, tá? Eu analiso, como eu disse, custo por conversão. Mas sim, é uma desvantagem em relação ao fundo de funil padrão, porque lá a gente toma ali poucos cliques, faz uma venda, tudo mais. No review isso acaba não acontecendo, tá? Outra coisa, análise mais detalhada da campanha. Aqui a gente sente bastante a diferença na relação faixa de CPA, faixa de público, tá? Faixa de CPA e faixa de público. Muitas vezes a gente está rodando ali uma campanha com CPA de R$ 400 e a campanha está levando muito clique e a fuga está muito alta. A gente mexe no CPA e a taxa de avanço melhora. O que a gente entende nesse caso? Que às vezes a gente está com um CPA muito baixo e a gente está pegando uma parcela do público ali, uma fatia do leilão muito ruim, desqualificada. Você mexe um pouco no CPA, você não mexe em nada na página, aí responde, eu acho que, Diegão, sua pergunta ali, parte da sua pergunta, às vezes a gente só mexendo no CPA já começa a melhorar essa relação de avanço na nossa página. Então, nesse caso, na estratégia de review, isso é muito sensível, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque às vezes eu tomo ali, pô, tomei 100 cliques e não vendi. Ok, mas quantos cliques desses 100 passaram para a página do produtor? Ah, não sei. Então, não tem como a gente analisar uma campanha de review se eu não souber minha taxa de avanço. Agora, quando eu rodo uma pressão de cookie, a taxa de avanço, ela não pode nem ser considerada. Por quê? A intenção da minha página de cookie é fazer parecer que não tem página nenhuma ali, que é só um cookie que eu estou aceitando e a pessoa está avançando. Então, no cookies não pode ter fuga, né? Claro, vai ter uma fuga mínima ali e tal, mas aqui a gente tem que ficar ligado nessa métrica, tá? Que está relacionado a isso aqui, ó, fuga da Precel. Geralmente a taxa de avanço fica em torno de 20 a 35%. Aqui nos nossos testes, a maioria das campanhas fica em torno disso aqui, tá? Ou seja, de cada 10 cliques que a gente toma na média, vai avançar de 2 a 4 leads, tá? Então, normal. Pô, tá tomando 10 cliques, passou 2, tá normal. Tomei 10 cliques, passou 1. Ainda é uma amostragem baixa, tá normal. Agora, tomei 200 cliques, passou 50, desculpa, passou 5, passou 10, aí é pouco, tá? Então, geralmente fica em torno disso aqui, ó, 20 a 35%.
E o tempo para construir a pré-sell e testar um produto, né? A gente sabe que muita gente trabalha, tem o trabalho durante o dia e aí vai fazer uma página de review, demora um pouco mais. Só que aí também vai de cada um. Quando a gente começou na estratégia de review, a gente também era CLT. Eu demorava uma semana para fazer uma página. Eu fazia um pouquinho por dia, no horário que dava ali, que me sobrava, fazia um pouco na hora do almoço, fazia à noite, eu ia fazendo uma imagem, fazia isso, fazia aquilo. No final de semana eu terminava a página e subia a campanha, e fazia mais uma no final de semana e subia. Era 2 campanhas por semana, tá? Depois que a gente pega a prática, a gente demora ali em torno de 1 hora e meia. Hoje, no cloud, a gente demora uns 20 minutos para fazer uma página. Mas tem essa questão, né? Pode ser um empecilho para quem não tem muito tempo livre e quer manter uma esteira de produtos. Mas é aquela coisa, né? Quem quer vai dar um jeito. Mas, se comparado com uma pré-sell de cookie, é uma desvantagem, porque demora mais para a gente fazer a nossa página de review, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui no como que chama isso aqui? No chat. Qual canal do YouTube você indicou? Repete, por favor, do Tyron. Tyron Pedro Eds. Dá uma conferida lá, curte, segue o canal dele lá, porque olha, o canal do cara é fera demais. Puta, é verdade, galera. Puta conteúdo assim de primeira, viu? Qual canal? Esse daí eu respondi. Um produto com muita busca. É bom desativar o nome do produto, deixar apenas o nome mais termo? Como que faz para ver a fuga da Precel? Ó, primeira pergunta, um produto com muita busca. Eu não negativo nada, tá? Eu deixo tudo aberto. Deixo rodar o nome do produto, sim. Não fecho. Como que faz para ver a fuga da Precel? É quantos cliques você tomou na sua campanha do Google Ads e quantos cliques você tomou lá na plataforma, por exemplo, lá na MaxWeb. Você tem lá vai mostrar quantos cliques no seu link de afiliado você teve. Então vamos imaginar que você teve 10 cliques no seu anúncio hoje. Lá no Google está mostrando 10 cliques. E lá na MaxWeb está mostrando 2 cliques. Você teve 80% de fuga. De 10 cliques que você tomou, 2 avançaram na sua página, tá? A primeira página que fui fazer, demorei um dia inteiro. Ah, demora mesmo, e fica ruim, hein? A primeira que eu fiz ficou uma tragédia, mas é isso, né? A gente vai melhorando e depois ela vai ficando boa. Massa demais, Mike. Valeu, Diegão. Dá para ver a taxa de fuga na Smart ADV? Dá. Lá na Smart ADV não marca checkout em todos os produtos, a maioria não marca, mas dá para ver a taxa de fuga sim. Você vai ver lá a quantidade de cliques que você teve no dia, dá para ver sim. Quais palavras você negativa logo de cara ao subir uma campanha de review? Nenhuma. Eu não costumo negativar nada, tá? Quando que eu negativo alguma coisa? Quando o produto ele tem muitos produtos com nomes parecidos, igual eu dei o exemplo aí do Java Tide, do Jelly Tide, essas coiseiras aí. Se eu vou anunciar um deles, eu pego os outros e negativo na minha campanha, mas só, tá? Geralmente eu não costumo negativar nada. Ó, perguntaram de novo do canal. Se alguém puder, deixa eu marcar. Ó, vou mandar aqui, ó. Tyron Pedro Eds. Podem seguir o canal dele, que ele posta muita coisa lá e é bom pra caramba, tá? Que ferramenta de garimpagem você usa? Eu uso SimilarWeb, eu uso SEMrush, eu uso Spy Hero no dia a dia Google Trends, tá? É o que eu mais uso aqui, mas eu uso basicamente essas ferramentas aí. Esse MindMaster ficará disponível, pelo menos posso mandar sim. Depois, na hora que eu for mandar a aula pro Lucas, coloquei para gravar? Coloquei, né? Acho que eu coloquei sim. Daí eu mando junto esse mapa mental, beleza? Vai ficar gravado sim. Então, ó, vou seguir aqui mais um pouco e depois a gente tira mais umas dúvidas e batemos um papo aí no final, tá? Então, ó, beleza. Sobre produtos para rodar na estratégia de review. Pessoal, dá para rodar qualquer tipo de produto, tá? Alta, média, baixa busca. Aqui, ó, como eu comentei, a gente prefere hoje os produtos de alta busca, tá? Porque como a gente precisa de um volume maior de clique para vender, quanto mais busca o produto tiver, mais fácil de ter vendas constante nessa estratégia, nessa campanha. Agora, se eu for trabalhar com uma esteira de produtos, pô, dá para eu mesclar alta, média, baixa busca, tá? Então, assim, é sensacional eu ter uma esteira de produtos em review
Não sei se o Alifer tá aí, mas o Alifer, cara, o cara, ele tem um ROI, assim, absurdo no review. E ele roda, sei lá, umas 30, 40 campanhas. Ele roda uns produtos assim de baixa busca, que ele toma 2 cliques ali e faz uma venda. Então o ROI é muito bom, tá? Com produtos de baixa busca. Agora, para ter um volume de vendas, isso também na estratégia de fundo de funil padrão precisa de mais volume de busca, tá? Mais volume de busca, mais vendas. Mas dá para rodar qualquer coisa no review, tá? Físico nos principais países, Estados Unidos, Austrália, Canadá, físico na Europa. Tá? Depois nós estamos fazendo um teste também, rodando produto para a Europa. Dá para fazer review, como alguém perguntou mais cedo aí, de e-commerce, de produto digital, dá para fazer review de absolutamente qualquer coisa. Vocês já viram lá no YouTube review de curso, review disso, review daquilo. Aqui é a mesma coisa. Tudo que alguém está vendendo, dá para a gente fazer um review, tá? Sempre vai ter alguém com dúvida. Garimpagem. Garimpagem, eu basicamente olho ali volume de busca. Se o produto está num bom momento, eu subo para testar, tá? Se eu sei que o produto tá em alta, tá subindo, tá com um bom volume de busca, eu testo, tá? Escala, eu não vou falar muito de escala, porque assim, ó, eu já gosto da estratégia de review, inclusive para escala. Por exemplo, como que eu tenho escalado em review aqui hoje? A partir do momento que minha campanha começa a ter várias conversões, eu começo primeiro escalar por orçamento, todo mundo já sabe, né? Vai aumentando o orçamento e tudo mais, conforme a campanha vai rodando mais. Mas uma coisa que voltou a funcionar bem aqui, adicionar termos na campanha mesmo, tá? Comecei a vender, eu vou olhando os termos que estão vendendo bem, com custo por conversão bom e adicionar na própria campanha. Isso aí não estava funcionando mais aqui, cada vez que eu fazia isso, desandava tudo, mas voltou a dar resultado. Então, esse é um tipo de escala. Se eu estou com uma palavra-chave e tem outro termo de pesquisa na minha campanha vendendo bem, sei lá, estou aqui rodando Prodentin Review, minha palavra-chave, está vendendo para Prodentin Scan. Eu já fiz várias vendas ali, está com custo de conversão bom. Eu adiciono isso aí na minha campanha também. Isso é uma escala, estou escalando por palavra-chave. Eu duplico anúncio. Às vezes, quando eu duplico anúncio, a campanha roda muito mais. Eu dou uma variação de anúncio ali dentro da minha campanha. Não necessariamente eu preciso mudar a página. Posso mudar também. E escalar em contas, tá? Colocar em outras contas, que é a famosa escala indiana. Isso aí funciona muito bem quando o produto tem um volume de busca muito, muito bom e ele está num momento bom também. Isso aí é para a gente dominar o leilão, tá? Ó, perguntaram aqui, ó. Começando a estudar review, começando a comer, Michael, obrigado, valeu. Michael, você já teve acesso a Flow Spice? Sim, o que achou? Eu não olhei ainda, Reinaldo. Eu já vi a Flow Spy, mas eu não ainda me aprofundei nela, tá? A hora que eu der uma boa olhada nela, eu falo sem dúvida o que eu achei, tá? Mas, cara, com certeza deve ser uma boa ferramenta, viu? Qual volume de busca você considera bom? Olha, qual o volume de busca você está falando para ser um volume alto ali? Umas 10 mil buscas, pelo menos, no mês, já começa a ficar interessante. Não significa que menos que isso é ruim. Significa que não tem alta busca, né? Não está com volume alto de busca, a campanha vai rodar mais travada. Não acho ruim. Mas hoje eu prefiro produtos que têm mais volume, que a campanha roda melhor, tá? Mas se a pergunta for essa, acima de 10 mil, tá? E aqui conceitos finais. Review é uma excelente estratégia para pagar um CPC mais competitivo, tá? Para quem está começando, não considero de jeito nenhum uma estratégia de entrada, de jeito nenhum. Mas eu sei que ajuda muito quem está começando, que tem aquela questão lá que nós falamos no começo em relação a pagar um CPC muito alto, tá? Então, para quem está começando, de repente pode ser uma estratégia muito mais confortável para a pessoa iniciar. Porque só que aí geralmente ela vai iniciar e não sai mais do review, porque daí costuma pagar um CPC ali bem mais confortável, né? Para quem tem pouco caixa, a pessoa consegue testar mais um produto, porque, pô, é muito frustrante eu estar ali com R$ 200 e vou testar um produto no fundo do funil, tomo 4 cliques de R$ 50, acabou meu caixa. Isso é muito frustrante. Então, para quem tem pouco caixa no review, a pessoa consegue ver mais dados na campanha, né, no começo ali. Para quem gosta de trabalhar com uma esteira de produtos, com certeza o review é a melhor pedida. E escalar produto varia na estratégia, tá? Pô, rodo ali
fundo de funil padrão, tô vendendo e tô levando aqui muito clique no termo review. Pô, olha a escala. Você subiu uma campanha para review para esse produto aí, tá? Então, é uma variação também. Só que é o seguinte, tudo funciona, tá? Aqui é o seguinte, ó, na nossa operação, o review foi e é uma das principais, não é a única, mas é uma das principais estratégias que a gente aplicou e continua aplicando, tá? Só que a gente não roda só review. Nós somos afiliados, tá? O afiliado, ele tem que conhecer estratégias para quê? Para ele ter repertório e recurso para ele poder trabalhar. Então, eu não vou ser a pessoa que vai falar que, porque eu domino o review é a nossa especialidade, eu jamais vou falar que a estratégia tal não funciona, que a outra, tudo funciona, tá? Pre-sell simples de cookie funciona. Quando alguém fala que a pré-sell não funciona, é porque a pessoa não sabe usar a estratégia. Pré-sell de cookie funciona assim. Se eu for querer enfiar ela no Prodentim, não é que não vai funcionar, eu não vou ser lucrativo, mas a função da página é vender. A função da campanha dar lucro é minha responsabilidade, não é da estratégia. Se eu não sou lucrativo em alguma coisa, é porque eu não estou sabendo fazer bem feito o que eu tenho que fazer. Então tudo funciona. Pré-sell simples funciona, pré-sell robusta funciona, estrutura do produtor funciona, é caro, mas funciona, e review também funciona. Uma estratégia nunca vai anular a outra, tá? Quanto mais repertório a gente tiver, mais possibilidade a gente vai ter. Então, eu defendo sempre o seguinte: a gente domina tudo, conhece tudo e vai aplicar de acordo com a necessidade. Beleza? Pessoal, é isso. Agora, dúvidas podem mandar no chat. Se vocês gostaram também, manda aí no chat, por favor. Enquanto eu tomo a água aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, que bom que vocês gostaram. Deixa eu separar aqui umas perguntas. Ó, deixa eu ver aqui só para não me perder. Posso usar essa inteligência das campanhas de review para jogar uma campanha para fundo de funil em uma escala? Na mesma conta, sim. Com certeza. Com certeza. Na mesma conta, sim. Na mesma campanha, não. Não venham para o review. Fiquem no fundo de funil. Ó, o Marcelão tá nervoso ali, ó. Minha campanha review com 20 cliques. 5 passaram para a página do produtor e fez uma venda. Boas métricas? Excelente. Depois você me manda o produto ali só para eu ver se tá bom mesmo. Mas, pô, tá ótimo. Os domínios precisam ter o nome do produto? Não. Aqui eu só uso domínio genérico, tá? Não uso domínios que remetam a review, mas nenhum eu uso o nome do produto. Para quem não tem muita segurança no que está fazendo também, Reinaldo, você fala rodar review para quem ainda não tem segurança, partindo da ideia que você vai pagar um CPC, você vai ter custos menores, porque assim, é muito comum, é bem comum a gente errar muito no começo. Então, se eu vou errar pagando menos, tá? Então, sim, tá? Você faz review de produto capa, não negativo o nome do produto, mesmo assim o CPC não fica caro por ser capa? Diego, não fica, cara. É assim, ó. Você pode, não faça o teste, nós já fizemos, mas você pode fazer o teste do seguinte: pega o Prodentim, sobe em cookie e pega o Prodentim, sobe em review. Coloca lá o nome do produto nos dois e deixa rodar. Você vai ver a diferença do CPC. Por quê? Porque a página vai contar muito, tá? A página vai contar muito. Então, não fica caro não, tá? Ô, Marcos, sobre isso aí, tu coloca só o nome do produto ou o produto reviews? Cara, de preferência só o nome do produto. Eu só vou para review se hoje, né? Hoje eu só vou para review se o produto for meio genérico, alguma coisa assim. Se Mas não, é mesmo só pode ser capa, pode ser qualquer coisa, nome do produto. É claro que, ó, vou dar um exemplo. A gente estava rodando o ProstaVive em review Tá. e pausei acho que ontem. Só o nome do produto, tá? CPC, 20 e poucos reais.
Por quê? Porque o produto por si já é caro. Isso em review. Se eu for rodar ele no fundo de funil, ProstaVive, quanto que tá o CPC? 60, 70. Claro que uma robusta vai resolver um pouco isso, vai diminuir o custo, mas ele já é um produto caro. Só que eu comprei a palavra-chave ProstaVive e estava tomando clique para ProstaVive nos Estados Unidos, pagando 20, 12, entendeu? Tem muita Entendi. diferença. A estrutura que a gente monta tem muita diferença. Show. Top. Ah, não esquece de mostrar. Oh, o Felipe tá esperto, hein? Ei, Felipão, hein? Aprendi muitas coisas, pô, que bom. Se possível, mostra a página que o seu. Olha lá, a Ca- galera não me deixou esquecer. Cadê Eu a vou, surpresa? O, eu vou o mostrar a Lucas página falou que aqui. ia ter uma surpresa no final. Não, a surpresa é que o Lucas vai pagar um churrasco pra todo mundo. Cadê ele? A surpresa é o JSON das páginas. Não tem mais JSON, eu tô usando o Atomic Cat. Mas depois eu É vou um liberar, HTML. eu vou liberar um JSON depois lá pro Lucas, para junto com essa aula, vou liberar um JSON é a mesma página que a gente usa para subir lá na Hostinger. É, review tem muito mais margem para teste, é isso aí, cara. Review tem muito mais margem para teste mesmo. Você coloca o mesmo CPA em review que você colocaria se fosse uma campanha de cookie ou página robusta normal. Ô, Rodrigo, cara, eu começo com 50 a 60% da comissão, tá? Quando eu rodo intenção de compra, geralmente eu começo um pouco mais, tá? Uns 80% ali. Então a resposta é não. Eu começo no review sempre um pouco menos, porque o review tende a rodar com CPA menor, tá? Muito massa a aula, fiquei animado aqui para testar. Vai fundo, pode testar, que vocês não vão se arrepender. Precisa ter paciência, precisa ter, né, tempo ali de teste, precisa né, dar tempo para a estratégia, para rodar, para entender, mas vale a pena, tá? Não entendi essa Ô, última Michael, pergunta do Diego sobre a palavra-chave. Só um minutinho que eu já respondo, vou responder essa daqui, ó. O Diego perguntou o seguinte: se eu pegar um produto que está lá na capa da ClickBank, por exemplo, e eu anunciar só para o nome do produto em review, se o CPC não vai ser caro. E eu respondi para ele que não. Por quê? Porque a estrutura de review, a estrutura como um todo, ela colabora para o meu CPC ser menor, tá? Pessoal, deixa eu aproveitar aqui, antes de responder, eu acho que foi o Chris que chamou. Eu só vou mandar aqui no grupo o link do WhatsApp para quem quiser entrar lá para o grupo de espera da escala lucrativa, tá? Nós vamos abrir vagas agora em julho para a turma que começa em agosto. Tem um monte de gente aqui que já está na turma 2. E assim, nós vamos. Entra lá, em breve nós vamos ter as lives ali e tal. E quem quiser participar vai ser muito bem-vindo, tá? Eu vou deixar aqui o link. Eu vou escrever aqui, ó, escala lucrativa 2. É só entrar lá, beleza? Tá, vamos lá. Pode falar, Cris. Opa, beleza? Deixa eu tirar uma dúvida com você. Beleza. Qual que é o padrão de títulos que você começa ali? Porque a gente percebeu que, recentemente, eu tô numa outra mentoria ali também, eu tô anunciando alguns produtos com aquele padrão de 3 títulos, sabe? Fixa um, sabe? Você começa com esse padrão, ou você começa com aquele outro modelo que você inclui vários títulos? Os dois. Os dois? Normalmente eu começo com o padrão de 3 títulos, coloco 3 títulos ali, fixo um, mas nem sempre, tá? Nem se, cara, uma coisa, acontece o seguinte, ó. Qual que é o problema? O problema é que quando a gente, às vezes a gente vê alguma coisa em algum lugar, todo mundo começa a fazer exatamente a mesma coisa. E isso daí gera um problema no leilão, tá? Então, eu vou mudando. Uma hora eu faço isso, daqui a pouco eu vou mudando um pouco. Então, pô, eu estou usando 3 títulos. Vou colocar 5, vou colocar 7, vou mudar um pouco o título, eu vou alterando, entendeu? Mas basicamente hoje eu coloco 3 títulos, 2 descrições, todas as extensões. Sempre eu faço isso? Não. Tem hora que eu vou lá e coloco todos os títulos. Subi uma campanha, tá travada, não tá rodando. Deixa eu testar, colocar um anúncio com todos os títulos, entendeu? Quero aumentar meu CTR. Vou tentar colocar ali de repente uns anúncios, desde que não dê clickbait, que force o lead a clicar.
Entendeu? Depende do que eu estou Sim. fazendo. Mas eu não fico muito travado numa coisa. Eu tenho uma estrutura e dentro dessa estrutura eu vou mexendo de acordo com o que eu quero fazer. Show. E uma outra dúvida, aqui eu tenho algumas ofertas que elas convertem bem com o nome do produto ali, só que tem ofertas também que eu subo e chega próximo do valor de gastar ali da comissão ali e não converte. Daí o que que eu faço? Na minha ideia eu falo, aí eu vou duplicar, né? E testo na Uhum. oferta com o nome do produto mais review. Porque às vezes aconteceu de converter nessa estratégia ali, não com o nome específico só do produto. Você faz isso também? Cara, Ou não? geralmente, vamos lá, se eu estou testando um produto e eu sei que ele está num bom momento, está em alta, está vendendo, coloco para rodar. Eu testo ali, sei lá, até 500, vamos imaginar um ticket ali de R$ 1.000, que tem muitos esses produtos hoje, né, comissão de R$ 1.000, eu testo até R$ 500. Se o produto está com métricas muito ruins, já mexi em CPA, já fiz tudo que tinha que fazer, e ele está com métricas ruins de passagem, checkout, tá, eu duplico essa campanha. Bateu R$ 500, eu já duplico a campanha. E aí, às vezes, eu já mexo um pouco no CPA, tá? Bateu ali uma comissão aí eu rodo mais 500. Bateu ali a comissão e não vendeu, eu troco de conta, tá? Eu não costumo mudar a palavra-chave não, porque eu não vejo diferença. Quando converte ali, pô, mudei a palavra-chave e converteu. Eu não sei se foi a palavra-chave ou se foi coincidência. É válido, é válido. Eu já fiz isso também, mas eu não consegui identificar um padrão. Entendeu? Muitas das Show. vezes eu consigo converter na duplicação, muitas vezes eu consigo vender na hora que eu subo em outra campanha. Às vezes eu duplico 3 vezes a campanha e ela vende na terceira. Então, eu acho que é muito mais de um encaixe na campanha, naquela conta, do que necessariamente a palavra-chave específica. É claro que a palavra-chave conta, tá? Conta muito. Mas eu não costumo fazer isso aí, não. Mas é válido, eu acho que é válido. Você mexer em variáveis quando a sua campanha não acertou vale tanto quanto uma duplicação, entende? Você está Show. mudando a sua faixa de público, né? Você mudou a palavra-chave, você está mudando a entrega da campanha. Sim. E deixar uma dúvida com você. Vamos supor que eu escolhi umas 4 ofertas aqui que tá bacana, tá em alta. Você sobe ela em todas as. Vamos supor que tô com 4, 5 contas aqui. Daí eu quero fazer um teste bacana. Sobe 4 vezes nessas contas? Ou você sobe uma conta por vez ali, tá performando bem, daí já vai subindo em outra e assim em diante. Porque aqui eu percebi que tá dando desenvolvimento bem, vendendo. Eu subo 4 vezes em 4 contas assim de uma vez. E quantos produtos for necessário. Então, como que você faz essa operação aí? Olha, aí depende muito do tipo de produto e vai depender do caixa de cada um. Mas, por exemplo, se eu pego um produto, e aí eu vou saber isso através de networking, que está vendendo muito bem no fundo de funil. Porra, passaram para mim lá sei lá, produto X aí está vendendo muito. Linked. O Slim Tide aí tá vendendo muito, eu vou subir ele. Cara, se eu já sei que ele tá vendendo muito, se ele tá vendendo muito, eu tenho que vender também. Ponto. Não existe o Diego vender muito e eu não vender. Se ele acertou, eu não acertei, eu tenho que acertar. Então, eu vou testar em mais contas ao mesmo tempo. Agora, peguei um produto que eu garimpei, sei lá, achei lá um produto, tá com métricas boas, mas não conheço ninguém que tá rodando. Eu vou testar ele em uma conta só, fazer o meu teste até o valor da comissão e deu. Entendeu? Então são abordagens diferentes. Se eu pego um produto que ele está muito quente no fundo de funil, eu vou testar ele em mais contas. Testar em 4 contas ao mesmo tempo é só para dar velocidade. Eu posso testar uma, depois outra, depois outra, depois outra. Ou eu posso testar as 4 de uma vez, vai muito da experiência de cada um e do caixa. Eu costumo fazer assim, quando eu pego um produto desses, eu tenho um produto que nós fizemos nesse mês aqui, uns 150 mil com ele, já uma campanha só. Nós começamos a rodar ele no final do mês passado, na última semana do mês passado, nós colocamos ele em 4 ou 5 contas. Chegou no final do mês, no último dia do mês, a gente segurou a conta que estava quase empatando, ela estava negativo quase empatando. As outras a gente pausou. E aí no primeiro dia ela virou, começou a vender muito. Então nós testamos esse tipo de produto em várias contas ao mesmo tempo. Então eu faço isso, mas nem sempre. Não, mas é interessante mesmo, porque eu subia já direto, assim, só que assim, igual você comentou, tem que ter o caixa ali, né? Porque você vai fazer Sim, 4 testes de uma vez só. Mas exatamente. interessante. E, Vou tentar e fazer esse teste. geralmente é de produto escalado, né? Então são 4 testes que os 4 vão rodar. Show. Valeu, Maico, é nóis. Beleza? Tamo junto.
Ô, Diegão, pode falar, meu querido. Depois eu vou mostrar a Ô, página aqui. show. Falando ali sobre o RSA, ali, os títulos e descrições. Desde que comecei, eu sempre faço completo, os 15 títulos, as 4 descrições, o site link, tal, 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 tal. Nesse caso aí que tu faz aí os 3 títulos e 2 descrição, tu não se importa muito então ali com o quality score da Qualidade? campanha, né? Não, não. Fica ruim. Só. Na verdade, lá no nosso curso de review, tem numa aula lá, que Aham, você tem o acesso lá, depois você dá uma olhada, chama atualização da estratégia. Eu explico justamente isso. E a galera show. apelidou de anúncio, estratégia ruim de review. A galera apelidou isso, porque o anúncio fica ruim. Então, assim, mas eu não me importo, não. Converte tanto quanto, tá? Então não impacta. O, não, o que eu percebo é o seguinte: o que que impacta? É a diferenciação no leilão. Imagina o seguinte, porque Tá. tem, cara, um problema que é o seguinte: se a gente mostra uma coisa aqui, X, todo mundo vai fazer X, exatamente igual. E aí vai ter lá todos nós rodando a mesma coisa, com a mesma página, fazendo o mesmo anúncio. O Google vê aquilo ali, cara, quem que vai ganhar? Quem está dando o lance maior. Então, a partir do momento que você diferencia alguma coisa, é uma variável nova para o Google ali. Então, é essa a questão. Agora, o anúncio, para mim, quebrou muito uma objeção que eu levava muito em consideração o quality score do Google. Só que uma vez eu vi o Giannini, o Adriano Giannini, falando do seguinte: o Google não é ninguém para falar que o meu anúncio está ruim, desde que o meu anúncio ele comunique o que eu preciso comunicar com o meu lead. Então, se eu tenho 3 títulos, qualidade ruim, mas quando o meu lead vê o anúncio e é o lead e ele filtra, o meu anúncio tem a função de filtrar, acabou. Se tem 3 títulos e o meu lead que está procurando review vê no meu anúncio o que ele está buscando e o anúncio faz a função, aquilo ali não significa nada. E aí, depois disso, eu parei de me preocupar com isso, porque eu também ficava ali, pô, não ficou É, excelente, deixa eu pois é. mexi até ficar excelente. Então, eu parei com isso. Aquele cara dos detalhezinhos, né? Então isso realmente É, sempre me incomodou. Eu tentei fazer algumas vezes, mas fica aquela coisa, nossa, mas será que eu tô fazendo isso aí é certo toque, o eu tenho negócio? também, é toque, eu ficava mexendo e depois eu desencanei. Né? Aí a Desencanei. página ali, sabe? É É, na régua. exato. Não, mas tá massa. Tá. Exatamente. Não, é assim, ó, eu sou do princípio do seguinte, cara, tudo que a gente vai fazer, já que vai fazer, a gente vai fazer o melhor possível, porque É fazer isso. bem feito e fazer errado dá o mesmo trabalho. Na verdade, fazer errado dá mais trabalho porque depois tem que refazer. Só que tem coisas que não impactam em nada. E o anúncio eu descobri que não impacta. Muito pelo contrário, ele faz parte de uma estratégia, né? Então, Uhum. só que assim, de novo, uma coisa não anula a outra. Não é porque eu tô rodando com 3 títulos. E com os 15, rodo também, faço também, entendeu? Então, Entendi. cara, uma coisa que a gente faz aqui é testar o tempo inteiro. Massa. Show. Valeu, Deixa eu Maicon. abrir aqui, tamo junto. Vocês estão vendo a minha tela aí? Apareceu uma página ou não? Sim, Apareceu? Ó, o Core essa página, GLP. isso, Core GLP. Essa página aqui é uma página de review que a gente usa, é um modelo padrão nosso, tanto quando como que fala? A especialista, quando é o GC, é a mesma página, só muda a copy, tá? Aqui, eu vou colocar em português, essa página aqui nós estamos fazendo um teste para Dinamarca, tá? Mas é basicamente isso daqui, ó. Essa página toda construída com inteligência artificial, tá? Cloud e ChatGPT. Então, uma página é sempre nesse padrão aqui, ó. Aquela pergunta que vai responder para quem já usou o produto. Ele ainda vale a pena em 2026? Então, tem um tópico aqui, ó. Vantagens e desvantagens, né? Os prós e os contras. Tá aqui. Aqui tá uma seção de como tomar. Aqui, alerta de fraude, né? O que é o produto? Sempre um botão, ó, saiba mais no site oficial, nunca compre aqui agora, né? Compre, a gente não coloca isso. Lá no final tem uma seção para isso, tá? Como funciona, né? O produto. Então, aqui também.
Os ingredientes, aqui todos os ingredientes, ó, é uma CTA que faz conexão aqui com a seção, segurança e efeitos colaterais, os benefícios, né? Aqui é a seção de benefícios, tal, ó, quais os benefícios do produto. Aqui a seção de depoimentos, aqui política de devolução, né? Garantia. Aqui já é uma seção ali com CTA, ó, aproveite o desconto. O FAQ, né, básico, e uma conclusão. Ó, uma conclusão, avaliação final e deu. Esse é o modelo de página que a gente utiliza, tá? Eu vou depois disponibilizar lá para o Lucas, deixar para vocês o JSON de um modelo de página desse aqui, tá? Esse aqui eu faço 100% com o Cloud, mas eu fazia antes, sempre fizemos lá no Elementor normal, exatamente. Só peguei aquela estrutura e passei para construir no cloud. Beleza? 100%. Aqui a gente já não faz mais nada na mão, é tudo no HTML. Ô, Deixa eu ver se tem mais Michael. alguma dúvida. Oi. Opa, tudo bem? Boa Oi, noite. Débora, tudo bem? E você? Boa noite. Também. Uma dúvida, essa página que você mostrou, ela estava em alemão, é isso? Ela estava em dinamarquês. Lembra bem o alemão. Dinamarquês, tá. Isso. Uma dúvida, assim, ó, para a Europa, né? Nesse caso, você construiu a linguagem, né, dinamarquês, o anúncio também e o domínio O domínio, olha aqui, ó. também ou inglês? Não, em Eu não inglês, ó. consegui enxergar, eu não consegui Ó, enxergar. Nutra Review Ah, Lab. tá. É um domínio em inglês. Não Ah, precisa tá. Não precisa de domínio na língua, tá? Por quê? Você vai pegar, ó, vou até mostrar aqui, ó. Vou abrir o link do produto aqui, ó, numa outra. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Ó, abriu, você tá vendo a página do produtor aí? Ah, tô vendo. Ó, ele tá em dinamarquês, mas olha aqui em cima, ó, é coreglp.com/offer. Tá em inglês, Aham. tá? Tá tudo em inglês. Aí aqui ele tá dando ele tá mostrando que é a página versão para Dinamarca. Então eles não usam também o domínio para específico para o país, eles usam domínio em inglês, tá? Tá. Então não precisa do domínio. Ah, eu quero usar um domínio em dinamarquês. Pode usar. Eu não vejo Uhum. necessidade, não uso. Tem aqueles modelos de páginas que eles vêm, são internacionais, né? Que eles rodam para o mundo todo. E aí, Uhum. nesse caso, é, ela vai mudando de língua de acordo com o país. E aí, por exemplo, se você vai construir uma pré-sal, você segmenta por país, você padroniza em inglês. Como é que você costuma fazer? Olha, se eu nunca rodei review quando é esse, eu sei, aquela página dinâmica, né? Que É, dependendo do é, lugar que a pessoa vai acessar, a página vai traduzir. O que você pode fazer é que aí você vai precisar de uma API externa, mas dá para construir a página e a sua página ser dinâmica também. Então, da uhum, onde a pessoa vai acessar, a sua página vai mudar o idioma também. Só que é mais complexo. Você precisa de uma API externa ali e tal, junto, e dá para fazer. Agora, se eu fosse fazer isso, o que que eu faria? Uma página em inglês. Direto a página em eu fiz inglês. isso, fiz um É, teste, eu deixei em inglês mesmo. a questão é que, lógico, tem o idioma, tudo, mas a questão é mais o tom. É mais o tom, porque assim, ó, esse tipo, quando eu fui fazer essa página aqui em dinamarquês, eu pedi lá pro Cloud ele analisar qual que é o tom que o público dinamarquês, como que eles funcionam, tudo mais. Então ele fez uma análise para mim do público, que é diferente do americano, para montar a copy. Uhum. Então, se eu tiver Nossa, uma legal. página em inglês, pode ser que ela não funcione bem. Por quê? Porque o público americano funciona de uma maneira. O público, de repente, dinamarquês, ele focou em outras coisas. Ele falou, eles focam, o europeu, né? Geralmente, mais. Eles precisam de mais confirmação de garantia de que o produto é original, esse tipo de coisa. Eles precisam de mais segurança e confiança no produto. Então, ele foca em outras Uhum. coisas nesse Tá. tipo de página, tá? Mas dá para testar uma página em inglês, que eu já vendi review rodando para mundo
A página em inglês vendi para Hong Kong, já vendi para um monte de país. Então funciona, tá? Agora, talvez uma página mais direcionada você vai ter uma performance melhor. Tá, tá bom, obrigada. Beleza? Por nada. Pode falar, Reinaldo. Mas, só nesse caso aí, então, você vai fazer essa página em dinamarquês, então você vai rodar uma campanha específica para a Dinamarca com essa página. Exatamente, Isso aí, exatamente. Esse caso aqui, ó, eu fiz uma campanha, ó, a página tá toda em dinamarquês. O meu anúncio no Google Ads está em dinamarquês e eu estou rodando somente para Dinamarca. Tá? Mas por quê? Porque a tá, página do beleza. produtor está em dinamarquês. Tá? Tá bom, tá ok, obrigado. Por nada. Deixa eu ver se tem aqui no chat mais alguma coisa. É... Peraí que eu já me perdi aqui, ó. Posso subir produtos diferentes com o mesmo domínio ou você aconselha um produto por domínio? Ô Regis, eu subo até uns 4 produtos no mesmo domínio ao mesmo tempo, tá? É só por questão de segurança. Já subi 20 produtos no mesmo domínio. O único problema é que se o Google derrubar um domínio, vai cair suas 20 campanhas. Então eu subo ali 4 no máximo, tá? Se eu negativo o nome do produto, não negativo. Ao duplicar, você começa com o CPA do zero ou mesmo da conta original, ou aumenta na duplicação. Ô, Lucélia, depende. Se eu estou destravando a campanha, vamos imaginar, eu vou subir no CPA da campanha 1, aí bateu lá 100% da minha comissão. Se eu duplico, eu volto o CPA ali para 50%, 60% da comissão. Agora, se eu vou só duplicar porque a minha campanha não vendeu ali ainda, aí eu duplico já com CPA próximo, às vezes eu baixo um pouquinho, às vezes eu aumento um pouquinho, vai depender da minha análise, tá? Anúncio com clickbait, você deixa rodar ou faz outra coisa para melhorar, porque ela fica mais limitada. Eu vou lá e vejo qual título, geralmente é um que deu o clickbait e corrijo só aquele título. Eu não deixo com clickbait, não. Vale a pena indexar nossas páginas para melhorar o orgânico? Vale a pena sim. Não só review. Qualquer página, qualquer URL vale a pena indexar sim, viu? Se eu faço esteira em review na Europa, não. Isso aqui é um teste que a gente está fazendo para Dinamarca aqui, mas começou a rodar hoje. Hoje ela tomou uns 8 cliques aqui. Tô deixando rodar, mas não faço esteira, não. É um teste bem isolado aqui. Ô, Alex, essa página aqui está indo bem para esses públicos, Alex, ainda não tenho amostragem. Hoje ela tomou uns cliques aqui, tá tendo passagem, mas também não analisei mais, analisei isso no começo da tarde ali, vamos ver o que vai acontecer. Pressão de cookies é importante indexar sim, também. Geralmente, ao colocar alguns ingredientes na página, o Google suspende a conta. Como você faz nesses casos com ingredientes proibidos pelo Google? Quando eu construo a página lá no cloud, no meu prompt lá, na minha skill, eu já tenho uma função que ele vai analisar todos os ingredientes. Se tiver algum ingrediente, algum termo que o Google possa suspender minha campanha, minha conta, ele já vai tirar. Então, olha, 99,9% das campanhas que eu subo em review, na verdade, 100% das campanhas que eu subo em review, nenhuma nem reprova, tá? Por ingrediente, nada. Ele já tira tudo antes de montar a copy. Mais alguém tem alguma dúvida? Deixa eu encerrar a gravação aqui. Review para saúde masculina. Os produtos de ED, se eu já fiz, bastante. Vende muito bem. Inclusive, eu estou vendendo um. Cara, review assim, eu não olho o nicho, tá? Não tenho preferência por nicho. Se tem tráfego, a gente sobe sem medo de ser feliz.